Vou, isso. Vou colocar para gravar e vamos falar de iniciação, tá? Então vamos fazendo o mesmo bate-bola, Jô, que a gente fez na semana passada. Então, como eu estava Tá, falando, se vocês não anotaram, anotem aí quais são os pontos, tá? Então, nós tiramos aí essas aulas, esses pontos que nós falaremos para vocês, de uma aula que a gente teve lá no Retiro com a Bárbara. Então, ela elencou para a gente alguns pontos da iniciação, tá? E são desses pontos que nós estamos falando aí desde a semana passada. Então, o primeiro ponto aqui é a gente falar do qual motivo, né? Qual é o motivo? Eu vou pelos meus, tá, Jô? Não vou ficar lendo aqui, porque senão eu acabo me perdendo. Então, eu vou pelos meus pontos aqui. Se tiver algum que está incongruente, a gente só ajusta, tá? Com aquilo que você colocou aqui na lateral, no posso só chat. dar posso só dar uma introduçãozinha, Tati? Pode. É porque assim, o que que eu percebo? Eu não sei se as meninas aqui também, tá? Antes da gente falar do outro, do que a gente vai fazer pelo outro, né? Que a Tati vai começar a falar, né? Porque eu já sei mais ou menos como que ela vai trabalhar isso. Mas eu quero que vocês, antes de começar a reunião, pensem o porquê que iniciar é bom para vocês, onde vocês vão chegar montando o time de vocês. Entendem? Porque assim, eu acho que as meninas acabam não iniciando porque elas não percebem a visão de futuro primeiro delas. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, primeiro imaginar onde você vai estar e o que você vai fazer depois que tudo que você absorver aqui, quando você começar a fazer essas estratégias, onde você e o quanto você tem a ganhar com isso, tá? Porque eu acredito que, como a venda é uma coisa mais rápida, o dinheiro é mais fácil, o dinheiro, né, vem mais fácil. Então, quando a gente começa a iniciar a primeira e a segunda, e aí eu sei que muitas de vocês falam, ah, mas eu só vou começar a ganhar dinheiro depois que eu tiver cinco. Não, gente, você pode ter essas cinco em uma semana, em um mês, tá? Então não é uma coisa que vai demorar um mundo, é uma coisa que vocês precisam ter foco, tá? Era isso que eu queria falar para vocês imaginarem vocês nisso também. Era isso. Jô, vamos fazendo assim, eu vou falar um ponto, você fala o outro, tá? E aí eu vou falar o primeiro ponto, recapitular com vocês, com elas. E aí, Tatiana, faltou alguma coisa, você complementa e você já entra no segundo ponto. Vamos fazer Tá, isso? Tá? tá Que aí a bom. gente vai às duas, eu acho que é bom, gente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem algumas coisas que a gente já escutou várias vezes. E tem algumas coisas que vocês já ouviram várias vezes. E eu vou dar um exemplo meu, tá? O motivo para a pessoa iniciar, eu aprendi há pouco tempo que são os 4 R's: remuneração, renovação, reconhecimento e relacionamento. Eu aprendi há pouco tempo. E aí, conversando com outras pessoas, tem gente que já usa isso há muito tempo, né? Então, assim, mas desse jeitinho hoje que eu aprendi, que eu falo, eu não falava. Então, pode ser que eu já tenha ouvido falar isso várias vezes, mas que às vezes eu não concatenei desse jeito, eu não desenvolvi desse jeito, tá? E eu quero lembrar vocês para a gente começar a trabalhar aqui na reunião de unidade com câmera aberta, viu? Seria maravilhoso vocês começarem a desenvolver essa habilidade de participar dos treinamentos com câmera aberta. Essa semana passada eu tive uma reunião do conselho, então são 6 diretoras nacionais e todo o staff da Mary Kay. Não tem ninguém de câmera fechada. Então, só para a gente começar a trabalhar isso, né, gente? A minha filha trabalhava numa empresa que era todo mundo de câmera fechada. Agora na Johnson é todo mundo de câmera aberta. Então, assim, o compromisso e o comprometimento da gente quando a gente está com a câmera aberta é diferente. Tá? Então, só para vocês começarem a exercitar isso. Então, Jô, vamos lá. Primeiro ponto, gente. O primeiro ponto é o motivo do início, tá? É muito mais do que você vender a oportunidade de cadastro, a oportunidade de início, é você fazer com que a pessoa venda o porquê que ela quer ingressar nesse negócio, tá? A gente vai passar mais rápido
nos primeiros pontos, porque a gente já falou isso na semana passada. Então, esse foi o primeiro ponto que nós discutimos. Muitas vezes a gente quer fazer com que o outro, com que a gente venda a oportunidade. E aí eu dei um exemplo para vocês que a minha consultora que fez o início da prima, ela abraçou a prima e agradeceu pela prima ter ingressado no negócio, tá? É a mesma coisa de vocês tornarem diretoras e eu agradecer a vocês de vocês terem tornado diretoras. Eu não tenho que agradecer, eu já estou nessa posição, né? Eu tenho que parabenizar. Parabenizar por você ter escolhido também desenvolver o mesmo negócio. É a mesma coisa que eu parabenizar agradecer a minha diretora, porque ela se tornou diretora nacional. Eu não tenho que agradecer por ela ter se tornado uma diretora nacional, eu tenho que parabenizar por ela ter tido aí essa visão, essa iniciativa, esse foco e ter avançado na carreira. Então, quando eu inicio alguém, eu não vou agradecer a pessoa pela pessoa ter entrado no meu negócio, eu tenho que parabenizar. Quando eu trago alguém para a empresa, eu não vou mais tentar vender a oportunidade para ela, pelo contrário, eu vou fazer com que ela se venda para mim. Por que que ela quis entrar na empresa? Por que que ela quer entrar na empresa? Por que que ela quer desenvolver o mesmo negócio que eu hoje desenvolvo? Quais são as habilidades que ela tem para desenvolver um negócio como esse? O que ela almeja, né? O que ela almeja em desenvolver o mesmo negócio que hoje eu desenvolvo, certo? Então, esse foi o primeiro motivo que a gente já falou, o primeiro ponto que a gente já falou na semana passada, certo, Jô? Certo. Bora você agora, amiga. Tá. E o que é o início, né? Como construir uma visão de futuro na sua possível, na sua próxima iniciada, né? Vamos tirar o possível, vamos colocar já na nossa cabeça que já cadastrou, entendeu? Que foi aquilo que eu falei, né? Que a gente fala muito e escuta em alguns treinamentos, a gente tem que ter o caderno de prospecção, que é o caderno do não. Não, gente, é o caderno do sim. É o caderno de onde você vai olhar para aqueles nomes, vai convidar essas pessoas para tomarem um café, e nesse café, o que que vocês precisam abordar com essas pessoas, né? Qual é a visão? Tá? Imagina que eu chego aqui, eu tô aqui na. Vocês são minhas iniciadas, minhas convidadas para tomarem um café comigo. E aí eu vou falar para vocês o quê? Fulana, Tati, qual que é a tua visão, né? Você que agora tá dando aula em 3 faculdades, escreveu um livro, qual que é a tua visão de futuro daqui a 1, 2, 10 anos, fazendo exatamente o que você tem feito hoje? Normalmente, gente, normalmente a resposta que a gente recebe, tá? São mulheres falando assim: nossa, não sei, nunca parei para avaliar sobre isso. Ou começa a cair umas fichas do tipo: nossa, verdade, né? Se eu continuar fazendo a mesma coisa, a inflação me engole, né? Ou coisas parecidas. E aí, nesse momento, você pode falar o seguinte para ela. Então, Tati, sabe o que acontece? Eu tenho certeza que se você aceitou tomar esse café comigo, é porque você, como você é inteligente, eu sempre gosto, essa é uma pitada minha, tá? Antes de eu conversar com uma pessoa que vai iniciar, ou quando eu estou fazendo uma sessão, lembra daquela frase que a gente tem na Mary Kay, né? Faça o outro se sentir importante, especial. Pensa numa qualidade dela. Ela é inteligente, ela é comunicativa, ela sabe maquiar, alguma coisa de bom a pessoa tem, não algo que ela esteja usando, tá? Então, imagina que eu falo, Tati, você que é uma mulher tão inteligente, eu tenho certeza que você só aceitou tomar esse café comigo, porque de alguma forma inconsciente você já acompanha o sucesso de alguma Mary Kay e você deve se imaginar nessa situação, não é verdade? Aí a pessoa, normalmente ela vai falar, é verdade, porque, gente, por que que a pessoa topou um café com você, né? Se ela já sabe que ela tá indo para que você tire as dúvidas dela, se ela já sabe que ela tá indo para um café de negócios com você, então ela já foi, ela já está aberta. Mas às vezes a pessoa ela tá aberta, mas ela quer, mas ela ainda tem barreiras.
tá? E aí, nesse momento, né, que vocês vão perguntar o que que você viu, né? Como você imagina o seu futuro e o que que você vê de especial nas pessoas que têm sucesso na Mary Kay? Isso é uma pergunta legal, por quê? Porque quando a própria pessoa te traz a resposta dela, você não precisa decorar e ficar quebrando objeção como se fosse uma coisa chata. E quando as objeções vêm, meninas, eu sempre acho o seguinte: quando alguém traz uma objeção, não é um não. Primeiro que a primeira objeção da pessoa sempre será mentira. É sempre um tentando calar tua boca, ou é sempre a mente dela tentando proteger ela mesma de sair da zona de conforto, tá? Então, o que que a gente tem que entender? Que a primeira coisa que ela vai te falar, você não vai falar isso pra ela, tá? Ah, isso é mentirosa. Não, porque nem ela sabe disso. É uma forma da pessoa se proteger, ok? Então, quando a gente não consegue ter ambição, ninguém consegue falar que não tem ambição, né? É difícil para as pessoas falarem que elas não almejam muita coisa. Então, qual que é a minha sugestão? É vocês perguntarem para elas, né, como que elas se imaginam daqui a alguns anos fazendo o que elas já fazem e tentando entender que a primeira coisa que ela vai te falar, vai se fazer de surda. Você finge que aquilo que ela te falou, ah, eu não tenho dinheiro. Você finge que não ouviu. Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, quem que não tem R$ 129? Desculpa, sério, tá? A gente sabe, a gente tem histórias que as pessoas pedem dinheiro emprestado. Eu tô com uma menina que foi fazer uma faxina para conseguir o dinheiro para fazer a matrícula. Então, assim, né? E aí você continua ouvindo ela para conseguir adequar o negócio Mary Kay na vida dela, tá bom? Então, esse é o ponto 2. O que é o início e como construir uma visão de futuro na sua possível nova consultora, fazendo perguntas para ela. Como você se imagina daqui a 2, 5, 10 anos, tá? É Perfeito. isso, tá? E agora, reforçando o que a Jordana começou, o que a Jordana falou logo no começo, o que esse início vai trazer para você? Isso é muito importante tá na tua cabeça. Eu sempre falo que quem não conhece o que é kiwi, não sabe nem que existe, não pode falar se gosta ou se não gosta. Você não sabe nem que existe, né? Então, muitas vezes, o início não acontece porque você ainda não conhece o teu negócio, né? Então, quando a gente fala de iniciação, o que que a iniciação vai trazer para mim? Quais são os benefícios da iniciação para eu que sou uma iniciadora, para eu que estou no negócio, né? Então, isso agrega na minha corte, isso agrega na minha conquista trimestral, isso agrega no meu bônus, né? Antes de começar a aula, eu estava analisando hoje o relatório da minha unidade pessoal e do meu negócio pessoal, para saber como é que eu tô. E por quê? Porque eu tenho hoje um time grande no meu time pessoal, pessoas, eu tenho 63 hoje no meu time pessoal, mas eu estava assistindo uma aula há pouco tempo e a pessoa falou que tem 150 pessoas no time pessoal dela. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Então eu estou precisando trabalhar um bocado mais e focar um pouco mais na minha iniciação, porque eu também quero ter um time agora de 150 pessoas, porque se ela faz, eu também posso fazer, né? E talvez às vezes a gente se sente às vezes até acomodada na posição que a gente está. Então às vezes você está vendendo o que você está vendendo e está ótimo, lindo, maravilhoso, porque você já ganha o suficiente para pagar suas contas, ou você já está habituada com aquele valor todos os meses. Mas é entender que a iniciação ela pode trazer um upgrade muito grande na tua carreira. E eu falo hoje de um bônus de pessoas aí, mês passado, um bônus do time pessoal de 57 mil pontos. É um bônus, gente, de mais ou menos isso aqui, um pouco mais que isso aqui, tá? Agora, por que eu não posso ter o dobro desse bônus? Por que eu não posso ter o triplo desse bônus? Eu posso ter. Agora, o que eu preciso fazer é trazer mais pessoas para o negócio. Então, é pensar o que trazer mais pessoas para esse negócio ou trazer pessoas para esse negócio vai agregar no meu resultado final, vai agregar no meu mês, vai agregar no meu bônus, vai agregar nas minhas conquistas, tá? Então, agora eu passo para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Quantos inícios eu vou fazer no mês? Então, eu preciso saber qual é o meu multiplicador. Quantos inícios eu tenho habilidade em fazer no mês
com um número X ou Y de pessoas, tá? A Jo falou do caderno do Sim. Eu vou mostrar para vocês que o meu caderno, tá aqui, cadê o Belezura? Ele chama o quê? Caderno de inícios, tá aqui, ó. Tá? Tem uma etiqueta aqui em cima e vocês estão vendo, inícios. Esse é o meu caderno de inícios. Todas as pessoas, tá, que eu prospecto para iniciação, elas estão neste caderno. Com quem eu já falei, com quem eu falei e me deu uma negativa, com quem eu falei e ela não me deu uma negativa, mas também não se mostrou tão interessada agora. Mas, enfim, elas estão aqui. Mas mais para frente a gente vai falar disso, de como também a gente retomar o contato com essas pessoas. Agora, o que eu quero frisar aqui com vocês é que você precisa encontrar o teu multiplicador. Regra Mary Kay, estatística Mary Kay, a cada 10 pessoas que eu falo, 3 eu apresento a oportunidade, uma eu inicio. Pode ser que o seu multiplicador seja diferente desse. Pode ser que seja mais do que isso, ou pode ser que seja menos do que isso, tá? O que eu posso te garantir é que com a experiência, você vai ficar cada vez mais fácil você iniciar. Então, você vai falar com 10, de 10, 5 você vai iniciar, tá? Então, assim, com a experiência, isso fica mais fácil. Mas pode ser que, por enquanto, você tenha que falar com 30 para uma pessoa iniciar, com 40 para uma pessoa iniciar. E que ótimo, porque se você precisa de 10 para entrar em qualificação e você precisa falar com 40 para um iniciar, logo você já sabe que precisa falar com 400 pessoas. Esse é o teu multiplicador, né? É a mesma coisa, eu já disse isso semana passada. Você não sabe qual é o teu ticket médio nas vendas? Se você não sabe, você precisa saber. Agora, então você já sabe, para ganhar R$ 1.000, quantas pessoas você tem, para quantas pessoas você tem que vender. E você só sabe isso porque você sabe o seu ticket médio. Se você não sabe o seu ticket médio, você realmente não sabe essa resposta. Mas é a mesma coisa, a mesma conta que você fez, o mesmo raciocínio que você utilizou para chegar, né, em quantas pessoas você precisa vender para ganhar X, Y, Z, é o mesmo raciocínio para você saber quantas pessoas eu preciso abordar, quantas entrevistas de início eu preciso fazer para iniciar X pessoas, tá? Então é importante você identificar isso. Até aqui, alguma pergunta? Nós já falamos dos 3 primeiros pontos, que a gente já tinha falado semana passada. Só estamos revisando. Vocês têm alguma pergunta ou vocês vivenciaram alguma coisa essa semana que vocês querem compartilhar com a gente? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A sorte de vocês é que nenhuma das duas aqui que está dando aula para vocês hoje é teórica, né? É muito difícil ter alguém teórica no negócio Mary Kay, porque para ela alcançar patamares cada vez maiores, de alguma maneira ela tem que ter desenvolvido a prática. Alguém tem alguma pergunta em relação aos 3 primeiros pontos? Não? Então, vamos, Jordan, para o 4º ponto. Ok. Quem você quer iniciar? Essa aqui, gente, eu acho, né, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa se atentar. E eu até misturo isso com o que o nosso presidente falou no retiro, né? A gente sabe que 92% das pessoas que se cadastram na Mary Kay tem no mínimo ensino, né? Não é superior, mas tem pelo menos escolaridade. Então, ou seja, 92% do nosso time, de todos os times da Mary Kay que evoluem, que crescem, são pessoas que pelo menos, gente, sabem ler, sabem escrever, entendem um pouco de cálculo. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque eu percebo que a gente deturpa demais o espírito de ajuda. Eu vejo consultoras que querem cadastrar pessoas que muitas vezes, gente, não têm noção assim, sabe? Não conseguem lidar direito com os números. Eu não estou dizendo para vocês não convidarem as pessoas que estão passando por problemas ou necessidades, mas eu quero que vocês imaginem uma coisa. Imaginem que você vai pagar para essa pessoa trabalhar com você. Imagina que você vai dar um salário para essa pessoa trabalhar junto com você. Que filtros você usaria para contratar uma pessoa para o seu time?
Ah, eu quero uma pessoa que saiba se comportar, eu quero uma pessoa que saiba ler, eu quero uma pessoa que tenha, né, uma boa comunicação. Então, isso é filtro. Porque quando a gente se coloca, né, só no espírito de ajuda no seguinte, assim, eu vou trabalhar com pessoas que precisam de dinheiro, ou seja, são pessoas que não têm a prosperidade dentro delas. E aí o que que acaba acontecendo? Vocês se frustram porque muitas vezes a consultora ela fica buscando salvar a vida do outro e não é sobre isso. Quer salvar, quer fazer sopão, vai fazer alguma doação de roupa, sabe? Entra em algum local que você possa ajudar essas pessoas de outra maneira. Não é cadastrando necessariamente no seu negócio. Lembra que isso é um negócio. E tem pessoas que vão tirar a nossa energia, porque precisa explicar muito e demais. Se a gente já sabe que às vezes a gente mesmo já dá trabalho, imagina, né, a gente precisar conviver com pessoas que têm que não conseguem digerir, entender como funciona o negócio, tá? Então, qual é o filtro que você tem colocado para convidar as pessoas para o seu time? Imagina que você vai trabalhar com essas pessoas todos os dias, numa sala fechada, que a empresa é sua e você manda e desmanda, tá? É lógico que a gente não vai virar melhor amiga das nossas iniciadas. É lógico que a gente não vai sair para comer todo dia com essas pessoas, mas vocês precisam olhar para as pessoas de uma forma geral, pensando como elas se enquadrariam no negócio Mary Kay. E por que que você. Agora eu quero que vocês se respondam isso, tá? Você já ofereceu oportunidade de negócio Mary Kay para sua ginecologista? Para sua médica, para pediatra dos seus filhos? Por quê? Porque muitas de vocês falam: ah, mas ela já tem dinheiro, ela já é rica. Gente, eu falo para vocês que na Mary Kay a gente tem, por exemplo, a Shirley Evangelista, que é psicóloga, a Sheila Mourão, que mora hoje em Dallas, e ela era dermatologista, dermatologista, diretora nacional, e foi morar nos Estados Unidos porque ela tem, os filhos dela, né, tem uma deficiência, e chegou num nível aqui no Brasil que no Brasil não tem mais capacidade de evolução das crianças. E ela só conseguiu essa migração e o dinheiro para estruturar o tratamento das crianças, né, que eu sei que já são mais velhos e tudo, através da Mary Kay. Porque, e outra, o que que ela falava muito? Eu até ganhava bem, eu achava que eu ganhava bem, mas eu não tinha qualidade de vida, mas eu nunca tinha tempo para os meus filhos. Então, assim, o filtro também é sobre isso, né? É começar a olhar mais para o lado, para as pessoas iguais a vocês e melhores financeiramente que vocês. Porque, gente, nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente convive. E se você trouxer uma iniciada negativa, ela vai acabar minando o teu sonho. Agora, se você trouxer uma iniciada que está afim, que quer evoluir, que quer entender sobre o negócio, que está afim de desenvolver, cara, você também vai estar pegando aí um foguetinho junto contigo que também vai te ajudar a crescer cada vez mais. E pensa numa coisa, quanto mais iniciadas você tem, mais motivos você também tem para se capacitar e para crescer, tá bom? Então, qual é o filtro que você está usando aí nos teus inícios? Queridas, vamos lá. Então, eu quero só reforçar uma coisa. A Jordana, eu não tinha feito as contas, né, do total, mas fui até olhar aqui, né, porque eu adorei essa sacada. 92%, então, tem o segundo grau completo. 92% da força de vendas Mary Kay. Anota isso aí, é importante isso, tá? Principalmente porque eu sei que nós somos privilegiadas, tá? Dentro do Brasil. E aí eu quero fazer uma observação aqui, um complemento que quase, eu vou colocar logo 50%, tá? 50% da força de vendas da Mary Kay tem pós-graduação.
né? Então, isso aí é importante vocês saberem, porque a Jordana foi super educada, mas eu entendi, né, a mensagem que ela queria passar, ela foi muito, muito educada, mas é isso, às vezes a gente está oferecendo muito negócio para aquela pessoa que não tem visão, que às vezes não tem até condição, né? E a gente está falando de condição intelectual, né? De fazer um trabalho mais e melhor. Então, aqui eu estou falando com pessoas, sim, pessoas que têm estudo, muitas de vocês têm pós-graduação, muitas de vocês têm pós-graduação. Então, assim, gente, a gente precisa entender isso. E, às vezes, a gente realmente não está oferecendo para essa pessoa. Ela falou, então, dos filtros, né? Quais são os filtros e quais são os ímãs que a gente coloca. Raciocina aí você dentro do teu negócio. E quando ela pergunta, você ofereceu para a pediatra da tua filha? E eu falo assim, não. Eu respondi eu para mim mesma aqui na minha cabeça. Eu falei, não. Se ofereceu para a professora da tua filha? Eu falei, não, também. Então, assim, se eu, hoje, Tatiana, diretora nacional, não ofereci, minha filha! Então, eu só não sou nacional sênior ainda porque eu ainda não desenvolvi essa visão. É isso que eu preciso, entendeu? Então, a gente está aqui realmente, é um exercício, gente. Então, é um exercício. Amanhã, o meu trabalho vai ser falar com a professora da minha filha. Por que não? Né? Por que não? Ela me deu a dica aí agora, peguei, abracei essa dica para mim e eu vou fazer esse trabalho, né? Às vezes a gente realmente, a gente está filtrando demais, tá? Vamos então para o quinto passo. E o quinto passo é: por que que alguém decide iniciar? Tá? Esse é o quinto passo. Por que que alguém decide iniciar? Coloca aí para mim no chat. O que que vocês falariam? Por que que alguém decide iniciar? Já falei agora para vocês há pouco tempo. Agora, ainda na aula. São 4 motivos, se a gente pudesse resumir, quais são os 4 motivos pelos quais uma pessoa decide iniciar? Quem me responde? Aê, Mônica, pelo amor de Deus, você não me deixa no vácuo, vai. Ué, a remuneração, né? Isso, Lógico, ganhar mais. perfeito, Reconhecer. perfeito. Os outros erros eu perdi, mas enfim, imagina, uma nova oportunidade, Renovação, é isso aí. uma nova oportunidade, Isso. Re- crescimento, né? Relação. Relacionamento. Relacionamento. A Jaque escreveu aí. Isso aí. Muito bem. Então, são esses os 4 motivos que alguém decide iniciar. Se a gente pudesse fazer um resumão, seria esses. Aí começa, vamos fazer um brainstorm aqui nós juntas. Por que que alguém decide iniciar? Porque ela busca flexibilidade, tá? Em renovação. Porque ela quer ter ela detesta ter chefe, então ela busca aí relacionamentos, Renovação renovação, né? também. Podemos colocar aí também. Vai lá, qual motivo? Ah, porque ela precisa estar endividada, remuneração. Ah, porque ela busca, eu sei lá, tantas coisas aí, gente. Porque ela tem um sonho, tá? Vai em remuneração de novo. Ah, porque ela é festeira. Eu já tive uma pessoa que entrou e a primeira coisa que me perguntou é se podia participar da festa. Então, ela adora um relacionamento, tá? Crescimento pessoal, exato. Liberdade financeira. Vocês percebem que tá tudo dentro desses 4 R's que a gente está falando, tá? Tá tudo aí. Transição de carreira, né, Vanessa? Tá tudo aí nesses 4 R's. Agora, vamos pensar uma coisa comigo. E por que que alguém não inicia? Responde vocês para mim. Por que que você ofereceu a oportunidade para aquela pessoa e aquela pessoa não iniciou? Medo do novo. O que mais? Não conhece direito o que é. Medo, não conhece. Não conhece a empresa, não conhece o negócio, não conhece os produtos, tem medo de não conseguir pagar o cartão de crédito, o que mais? Acha que o investimento é uma dívida e etc. Então vamos lá. Se a gente for resumir isso, ela não entra no negócio por conta de um motivo, por insegurança. Por insegurança. Ou ela tem insegurança nela mesma, tá? Pode ser.
Ela tem insegurança nela mesma, ela não sabe vender. Ela não sabe se ela vai conseguir se relacionar com os outros, porque ela é uma casca grossa de ferida. Ela tem insegurança em organizar os horários dela para desenvolver uma outra atividade, uma atividade paralela à atividade que ela já tem. Ou ela tem insegurança na empresa, tá? Ela não conhece o que é direito essa Mary Kay. Talvez ela já tenha entrado na Rinodê no passado e ela acha que é tudo a mesma coisa. Tá? E que ela vai se espatifar do mesmo jeito que ela se espatifou lá atrás. Então, pode ser que ela esteja vendo aí esse negócio que está acontecendo aí na Doterra, que não sei se vocês viram, né? Que está no contrato do Doterra, que a gente não pode, eles não podem vender o produto. Tá no contrato, né? Que não se pode vender o produto, ou seja, claramente é uma empresa de colocar pessoas, de cadastrar pessoas. O que é isso, gente? Pirâmide. Esse é o nome para isso. Então, existem outras empresas aqui no Brasil, empresas que não trabalham como a Mary Kay trabalha. Então, às vezes ela se sente insegura, ela não conhece direito e às vezes ela tem razão dessa insegurança. Qual é o meu papel? Ajudá-la a ficar mais segura. Então, se ela me fala, eu não vou iniciar, porque eu não sei muito bem o que é essa Mary Kay, eu fico, né, vai conversando com ela e ela vai te falar, em algum momento ela vai te falar, né, se você souber fazer as perguntas certas. Então, Mônica, você já teve alguma experiência com vendas em alguma outra empresa? Ou você já vendeu alguma coisa? Qual é a tua experiência nisso? Vai cavucando, porque você vai achar. No final, ela vai te contar, tá? O que foi que aconteceu. E dessa maneira, você consegue conversar um pouco melhor com ela e passar a visão da nossa empresa. Eu falo que eu amo, né? E eu, na semana passada, teve a reunião do conselho, e sempre que termina uma reunião com a empresa, eu fico, assim, super feliz. Por quê? Porque feliz, confiante, encorajada a mais. Por quê? Porque a nossa empresa, ela é muito diferenciada, né? O grande diferencial dela, um dos grandes diferenciais, primeiro, é que ela escuta a força de vendas. Tá? Ela escuta a força de vendas. Então, se você tem uma ideia maravilhosa, se você tem uma queixa conveniente, fala para a empresa, fala para mim. Né? Quantas vezes, quando eu tenho que passar alguma coisa para a empresa, eu passo o feedback que vocês me passaram. Porque a empresa está ali, atrás do computador e de uma mesa. Ela não está no campo, como eu estou, como vocês estão. Então, é claro que algumas experiências, que algumas ideias, que algumas possibilidades, muitas vezes, eles nem pensam. Porque eles não são força de vendas, nós somos a força de vendas. Por isso que eu não quero pensar pela Rosane e pelo Sérgio, eu não sou paga para isso, não é minha obrigação. Tá? Hoje mesmo teve na minha reunião de diretoras, a Kelly estava lá, e às vezes vem gente mirabolando coisas que quem tem que mirabolar não é a força de vendas, é a empresa, é a logística, é o transporte, é a manufatura. Eu não sou paga para isso e não é esse o meu papel, tá? E com certeza eles sabem fazer isso infinitamente melhor do que eu, infinitamente melhor do que vocês. O meu papel qual é? Passar a visão de força de vendas. Qual é a minha necessidade como consultora e diretora nacional? Qual é a minha necessidade e visão conforme consultor. Então, essa força que tem a nossa empresa, vocês não vão encontrar em outra empresa. Então, quando vocês forem falar da Mary Kay, fala com gosto. Tá? Fala com gosto, fala com propriedade, fala com segurança, né? Então, eu espero que a gente passe para vocês, eu espero que eu passe para vocês, que são minha unidade, que a Jordana passe para a unidade dela, essa força e essa segurança. Eu não teria feito a minha transição de carreira há 15 anos atrás, ela 16, 17 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, para se embrenhar numa empresa de achismo, de dúvidas, de jeito nenhum. Nós temos, né, filhos para criar,
para bancar, para sustentar, e é com esse negócio que a gente gera aí, e que a gente direciona nossas famílias. E podemos falar, é minha amiga pessoal aqui, posso falar. Quantas vezes a gente já conversou e eu falei, filha, se você dependesse do teu marido, onde é que você estava? No limbo. E você? No limbo e meio. Então, aqui, vocês estão falando com mulheres que realmente estão à frente de suas casas, de suas famílias. Meu marido não está aqui ainda, eu posso falar isso, porque se ele tivesse, eu não ia poder falar isso, né? Não desse jeito, mas é fato isso, né, Jordana? Não é mentira, né? Somos amigas pessoais, sabemos aí da realidade uma da outra. Então, assim, gente, falem, quando vocês forem falar da empresa, fala com gosto, fala com convicção, tá? Fala com verdade, fala com posicionamento de uma pessoa que sabe aonde está, tá bom? E lembra disso, pessoa não entrou no negócio, eu gostei, primeira objeção que ela te dá, Jordana já falou, mentira. Mentira, ela está confabulando alguma coisa para te despistar. Não deixa ela te despistar. Pega aquilo, né? Dá Finge que não viu. Finge que não viu, ou então até responde alguma coisa, mas vai mais a fundo, tá? Vai mais a fundo, conversa com ela, porque no final você vai descobrir uma insegurança dela ou uma insegurança dela em relação à empresa, em relação ao negócio, tá? Tudo bem? Esse foi o 5º ponto. Agora a gente entra, Jô, no 6º ponto que a gente não falou na semana passada, certo? Certo, que é volume, que eu acho que assim, é o óbvio, mas precisa ser dito e repetido, né? Que a Tati pegou o caderno lá dela e é bem isso. Eu queria saber o quanto vocês têm se dedicado. Na verdade, acho que eu vou mudar a pergunta. Vocês têm se dedicado a iniciar no mesmo tanto que vocês estão se dedicando a vender? Sabe, gente? Porque assim, se a gente Arrasou! sabe. Arrasou! A gente, obviamente que não, né? Nós só estamos falando aqui com mulheres poderosíssimas na venda, viu? Poderosas. Então, assim, minhas filhas, arrasou na pergunta, Jordan. Isso aí, repete aí, porque quem brisou vai escutar agora de novo. Vamos lá. Você tem se dedicado o mesmo tempo que você se dedica para a venda, você se dedica para os inícios? Tipo, vocês ficam, juro por Deus, eu sei que dá uma grana boa, tá? Vai vir, sei lá agora, dia da secretária, dia do professor. Vocês ficam dias prospectando escola, e vai, faz reunião, e manda brinde, e manda isso, e fala com a professora, e vai ver o lugar que. Mas vocês têm colocado essa energia nos cadastros? Em como ser melhor em cadastrar, a gente lembra que são os cadastros que vai trazer independência financeira. Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui num dia de frio, 2 horas da tarde, numa segunda-feira, não querem só ficar apagando buraco, né? Não querem ficar tampando o buraco o tempo inteiro pro resto da vida. Vocês são mulheres decididas que estão pensando no futuro de vocês. Como que vocês vão ter um futuro sem independência financeira, gente? E a independência financeira está quando você começa a montar e criar as tuas franqueadas, né? As tuas franquias. Por isso que a Mary Kay é um trabalho tão inteligente. Primeiro, porque nada acontece até que alguém venda algo, coloca isso na tua cabeça. Nós somos uma empresa de produtos, sim, só que esses produtos precisam de um veículo, e esse veículo chamam pessoas. Então, a gente precisa ter pessoas em volume, em quantidade, para distribuir esses produtos nas casas das clientes, tá? Quanto mais pessoas vocês tiverem, mais você cresce. E aí a gente volta no volume de quê? Se eu sei que eu preciso de 5 pessoas ativas para começar a ganhar dinheiro, por que que você não está ganhando? Tá? Então, por que que você tem um monte de cliente, um monte de perfil de cliente aí parado e você nunca ofereceu o melhor produto que a gente tem, né? Embora a gente sabe agora que, ao invés de ficar vomitando sobre o negócio, a gente tem que abraçar e acolher as questões das pessoas, mas assim, o café de negócios é isso, é você acolher o problema das pessoas e o quanto você está disposta a acolher isso. E eu vou já responder uma coisa para vocês, e eu sei que a Tati fala muito abertamente disso com vocês.
Muitas vezes essa falta de paciência, essa insegurança tem muito a ver com as inseguranças de vocês e que uma terapia ajudaria demais, tá? Eu acredito que assim, quando a gente está cheia de lixo, a gente não consegue passar coisa boa, porque muitas vezes as pessoas vão reclamar, as pessoas vão se queixar. E se você está sem paciência com você, dificilmente você vai ter paciência com o outro. Então, gente, o melhor investimento que você tem é você cuidar da tua mente e cuidar do volume de pessoas que você vai cadastrar. Se o teu número é a cada 10 pessoas, que é o número da Mary Kay, eu cadastro uma, então você precisa falar todos os meses com 50 pessoas. Onde você vai encontrar essas 50 pessoas, gente? Cada uma de vocês vai bolar a sua própria estratégia, tá? E aí, só para responder aqui, que foi no chat, a Ligiane, eu mando, a Tati tem, mas eu mando de novo, tá? A relação que a gente está trabalhando aqui, e aí depois a Tati distribui para vocês esse resuminho, tá bom? Ô, gente, eu vou contar uma particularidade minha, tá? Sexta-feira, eu fui para um salão e eu tava sem nada no meu carro, eu tinha tirado tudo no meu carro e fazia tempo que eu não fazia um salão, né? Fazia tempo que eu não fazia uma parceria. E aí eu cheguei, ainda bem que o salão era na rua de cima da minha casa, cheguei no salão, eu vi que eu não tinha as bases. Aí eu falei, bom, deixa eu arrumar tudo isso, já vou buscar as bases. Aí eu vi que eu não tinha levado nenhum produto de pele, que eu só tava ali com maquiagem, né? Aí depois eu vi que os descartáveis também não estavam lá, e nem as fragrâncias. Enfim, eu saí com o meu carrinho, no meu carrinho só tinha maquiagem, basicamente, e os potinhos, essas coisas assim. E aí a consultora que estava lá comigo, né, ela fez, não, mas tem tanta coisa aí, né? Não é possível que não esteja aí. Eu falei, minha filha, não tá, mas um minutinho eu vou lá e busco. E aí eu voltei para casa, levei. Gente, era tanta coisa que a gente tem que. Eu falei, olha, eu vou te contar uma coisa. Graças a Deus que eu não preciso fazer isso sempre, né? Então eu vou compartilhar isso com vocês. Essa foi a minha sensação. Eu falei, porque é trabalhoso pra caramba. Agora, se você pensar, poxa vida, fazia um mês que você não fazia isso, mas você ganhou menos no mês passado? Não! Mês passado foi o recorde da minha unidade. Foi o recorde da minha. Eu não sei se foi o recorde do meu time pessoal, tá? Porque eu não tenho esses dados, mas da minha unidade foi o recorde. Foi um dos meses que eu mais ganhei dinheiro na Mary Kay. Foi o recorde, e desde que eu tenho minha unidade, há 14 anos. Então, que eu ganhei mais dinheiro da unidade, com certeza foi. Que eu ganhei mais dinheiro da área, aí sim não foi. Mas é isso que eu quero passar para vocês, né? Então, assim, você formar o teu time é você ter a possibilidade de não precisar trabalhar ou de não querer trabalhar durante uma semana porque você está com uma gripe do caramba, mas o teu orçamento final não ser comprometido por conta dessa semana, porque você tem um bônus que vai entrar na tua conta, independente da venda que você deixou de fazer. Vocês entenderam isso, tá? Então, quando você pensou isso, é isso, entendeu? Porque é trabalhoso, né? Passei o dia inteiro lá, compartilhei com vocês o que eu vendi para a consultora, foi maravilhoso. O lucro dela foi de R$ 516, e aí, hoje, conversando com ela, eu falei, Neide, quantas unhas você precisa fazer para ganhar R$ 516? Obviamente que ela não sabia. Eu falei, quanto custa uma unha? R$ 30. Eu falei, então vamos dizer que você ganharia líquido em cada unha R$ 28. Peguei 516, que foi o lucro que ela teve no dia, e dividi por R$ 28. Deu 18 unhas, 18,4, 18 unhas. Então, essa mulher, para ganhar o que ela ganhou, eu atendendo 5 clientes dela, acho que foram 5, eu coloquei lá no grupo da unidade para vocês, ela precisaria fazer 18 unhas, ou seja, inviável ela fazer isso num dia de trabalho. Num dia de trabalho, inviável. Ela falou, eu não consigo fazer 18 unhas em um dia só. Ela demora em média 1 hora, né? Eu fiquei lá com ela, ela demora em média 1 hora a cada mão. Então, só pra gente... Então, é essa oportunidade que a gente está oferecendo para as pessoas. Ainda no item 6, tá? Quando a gente fala de volume, é entender que a gente precisa estar sempre em busca do volume junto com a qualidade, tá? Vou oferecer para 100 pessoas, são 100 mendigos na rua. Não
dá, né, gente? Vou oferecer para 100 pessoas. São as 100 pessoas que eu tenho naquele grupo de WhatsApp, tá? Então, assim, eu vou colocar lá, ó, gente, quem quiser ser consultora, fala comigo. Ofereci. Ofereci. Não, não, isso aí é trabalho de gente vagabunda, de gente porca, né? A gente não faz esse trabalho, né? E agora, trabalho é sim. Você tem um grupo de WhatsApp, então você vai falar no privado com cada uma dessas pessoas. Vamos entender onde é que a gente pode achar essas pessoas. É claro que cada uma de vocês vai criar a sua estratégia, mas a gente pode também ajudar vocês nessa estratégia, direcionando. Primeiro grupo de pessoas que eu tenho que oferecer a oportunidade, cliente que já compra com você. Essa cliente que já compra com você, minha filha, ela pode ter insegurança nela, mas ela não tem insegurança na empresa, porque ela já usa o produto. Entendeu? Então, ó, já está meio caminho, já está andado. Então, quando a gente fala cliente que já compra com a gente, eu estou falando de 100% das suas clientes. Sabe aquela cliente que você atendeu sábado e que comprou um hidratante para o corpo? Você ofereceu para ela? Não. E aí eu te falo assim, aí vai ter gente que vai me responder, ai, não, mas é que ela estava ali naquele evento geek, então ela não vai querer. Eita, você sabe disso? Você sabe disso? É melhor que você ofereça, tá? Porque ela já te conhece, você já conhece ela, do que você buscar uma outra pessoa por meio de uma abordagem fria. Já não é mais abordagem fria, porque você já conhece essa pessoa, já está quente, quentíssima, tá? E vai ser muito mais fácil você iniciar alguém por meio de um contato quente do que por um contato frio. Tá? Então, esse negócio das pessoas acharem que para iniciar muito você tem que sair na rua para fazer cadastro, isso aí não existe, gente. Pelo amor de Deus, a gente não é feirante da Mary Kay. Nós somos empresárias, empresárias de sucesso, de visão, empresárias da beleza. Então, vamos lá. O primeiro grupo são essas clientes. Clientes que já compram produto com você. Segundo grupo, cliente que experimentou o produto, mas ela não comprou. Ela não comprou porque não tem dinheiro, ela não comprou porque aquele produto não era o que ela estava buscando, mas ela já experimentou o produto, você já tem um certo contato com ela. Então, essa cliente eu tenho que oferecer a oportunidade, eu tenho que falar do negócio Mary Kay para ela. Terceiro grupo, desculpa, indicação, tá? Então, eu atendi a Jaqueline vai me indicar pessoas que queiram trabalhar com o Mary Kay, trabalhar nesse negócio. Que você conhece pessoas, conhece mulheres. Eu gosto de falar pessoas, tá? Porque quando eu falo mulheres, ela já esquece os homens. E eu, por exemplo, sábado, eu fiz uma videochamada com um homem que é marido de uma consultora da Ana Paula Souza, e eu tô há tempos falando para Ana Paula, eu conheci eles num café, e gente, geralmente eu gosto mais dos homens do que das mulheres, porque o homem, a visão do homem é muito diferente da mulher, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas comecem a perceber isso. A mulher, a grande maioria das mulheres, ela enxerga o processo. E, ai, meu Deus do céu, então ela sofre por conta do processo, tá? E aí ela coloca barreiras por conta do processo. O homem não, ele enxerga o resultado final, ele enxerga o dinheiro, né? Então, muitas vezes eu gosto de falar com o homem, porque o homem, e eu tenho, né? Eu acho que eu sou muito homem, eu tenho uma cabeça muito homem. Isso eu sempre tive, e eu sempre me identifiquei mais. A Mônica sabe, é minha amiga de séculos, né? Os meus amigos que viviam comigo toda semana eram o Weber e o Fernando, né? O Weber e o Fernando Pazini eram era o trio. Onde eles estavam, eu estava, onde eu estava, eles estavam, enfim. Então, assim, gostava, porque a mulherada meu Deus do céu, e tem aquela TPM, tem aquele, tem aquele, meu Deus do céu. Hoje eu tenho muita paciência para isso, né? Desenvolvi muito isso, mas gostava deles, eles eram práticos, eles eram divertidos, eles eram objetivos. Então, é isso, o homem tende a ter essa visão. E eu tive sábado essa conversa com esse casal, e foi falando exatamente isso para eles, né? A importância da gente realmente ser assertiva no nosso negócio. A importância da gente entender, eu escutei isso no retiro, que para a gente que quer desenvolver carreira, o início não é uma opção. O início é uma obrigação. Eu adorei ouvir isso. Tá? Uma opção é para quem não quer desenvolver carreira.
Agora, se eu quero desenvolver carreira, o início para mim é uma obrigação. E aí eu escutei de uma outra diretora nacional, fizeram a pergunta para ela, ô fulana, depois que se torna diretora, a iniciação, você tem meta de iniciação? E ela respondeu, não tem, mas deveria ter. E eu também acredito que deveria ter. Porque as pessoas, a Bárbara falou isso no retiro, e faz sentido, as pessoas desistem Do do negócio. negócio Mary Kay, porque elas deixam de iniciar. Deixam de iniciar. Vocês conhecem alguém que tenha um time poderoso que parou o negócio? Você conhece, Jordana? Eu não conheço. Alguém que está ganhando dinheiro com o time que tem e que fala assim, não, vou deixar esse dinheiro para Mary Kay porque tá demais para mim. Então, as pessoas desistem do negócio porque elas deixaram de iniciar. Tá? Voltando aí, a Ligiane me trouxe aqui de novo para o planeta Terra. Então, eu estou aqui com a Jaque, eu falo, Jaque, agora que você é minha cliente, né? E eu vi que você amou os produtos, eu quero muito ter a possibilidade de falar um pouquinho desse negócio Mary Kay. Eu quero que você conheça o negócio Mary Kay. Tá? Inclusive, para que você veja se tem pessoas que podem se beneficiar com ele. Com o negócio, com o plano de negócio da Mary Kay. Né? Sabe, já que eu estou nesse negócio há 15 anos, é o que eu falaria para ela, eu estou nesse negócio há 15 anos. E esse negócio, há 15 anos, realmente vem transformando a minha vida. Se não fosse esse negócio, eu não sei, gente, quanto eu estaria ganhando na fisioterapia, sinceramente. Tenho que perguntar isso para a Patrícia Salerno, não estou para perguntar isso faz tempo, quanto é que ganha hoje a hora-aula? Aonde ela está, porque é quanto eu estaria ganhando, né? E aí eu fico pensando, um terço, um quarto, um quinto do que eu ganho hoje, possivelmente, né? Possivelmente a hora hoje na faculdade não seja uma hora de R$ 40. Possivelmente não é uma hora de R$ 40, de mais de R$ 50, penso eu, tá? Enfim, vou perguntar para ela e eu volto com essa informação. Olha, toda semana isso bate na minha cabeça e eu não... Porque eu tenho curiosidade de saber quanto eu estaria ganhando hoje, até para reforçar e para eu valorizar ainda mais a oportunidade que eu tenho, sabe? Então, vamos lá. Então, Jaque, ou então, Jaque, eu gostaria muito, né? Eu estou aqui expandindo, ampliando o meu time, eu estou buscando mulheres poderosas, pessoas inteligentes, poderosas não, inteligentes. Eu gosto de usar muito o termo inteligente, tá? Porque quando ela não pensa nela, é sinal de que ela se acha uma burra do caramba. E muitas vezes quando você usa inteligente, ela fala, opa, mas inteligente não serve eu, não? Tá? Eu não sou inteligente? Sabe? E aí você fala, não, Jaque, claro, você maravilhosa, Jaque, para você me dar a tua opinião em relação à oportunidade aí, seria uma coisa maravilhosa. Aqui, ó, isso aqui eu tinha separado para mostrar para vocês, tá? Mas o furacão que eu tenho aqui, que eu não vou citar o nome, veio e já rasgou. Olha, eu vou contar para vocês, não é fácil. Aqui, ó, isso aqui eu fiz na gráfica, tá? Tá pronto, é uma pesquisa, tá? E nessa pesquisa é aquela pesquisa que eu já coloquei para vocês. Isso aqui, para que eu fiz em papel? Para que eu fiz? Porque se não tem o papel, às vezes você não lembra de falar. Então eu quero que a Mônica, que vende 6, 8 mil no mês, dê um papel desse para todo mundo que ela está vendendo. Porque se ela der esse papel para todo mundo que ela está vendendo e a pessoa não souber responder, ela vai falar assim, ô Mônica, mas como é que eu respondo isso aqui? A Mônica vai falar, é mesmo, eu não falei nada, peraí que eu vou te falar, porque assim você respondendo isso, no nosso próximo encontro você tem 10% de desconto. A gente precisa buscar recurso para que as pessoas conheçam a oportunidade de negócio. Eu fiz 1.000, no dia do Pink Day ou na nossa próxima encontro presencial, vocês pegam, tá bom? Fiz barato, fiz 1.000, para que fique barato aí vocês, depois eu vou ver o cálculo, a cada 10 sai quanto, e vocês peguem à vontade. Bom, enfim, então, esse é um ponto. Vocês entenderam como eu vou convidar as pessoas, como é que eu vou falar, como é que eu vou pedir indicação, tá? Quarto ponto é urna. Urna. Tá? Urna, aquele papelzinho, aquele baúzinho que a pessoa coloca um papelzinho dentro, tá? Agora, urna é um contato muito frio, certo? É um contato muito frio. Como é que você pode esquentar esse contato da urna? Estando lá, tá? Então, eu vou deixar a academia numa
a urna numa academia, mas eu tô na academia. E na academia eu vou falar assim, ô gente, ô fulana, quer deixar aqui o seu, não é bilhete, né, gente? Cupom. O seu cupom, obrigada. Quer deixar o seu cupomzinho, coloca o seu cupomzinho aqui, olha, você ganhou uma aula de maquiagem, ou você, enfim, contatos, você ganhou uma aula de maquiagem, você ganhou um spa facial, eu quero, e aí é óbvio, eu vou tentar sempre oferecer primeiro e buscar sempre que ela conheça o produto. É muito mais fácil você falar da oportunidade quando ela conhece o produto. Por isso que a pessoa mais fácil para você trazer para o negócio é a sua cliente. Porque ela já conhece o produto e usa o produto. Entendeu? Quando ela ainda não usa, porque não comprou, pelo menos experimentou meio caminho andado. Senão eu vou buscar indicação, eu vou buscar urna, tá? Ou ainda, tem os grupos do WhatsApp. Eu vou lá, ó. E qual grupo que você tá? Eu vou chamar a pessoa por pessoa, tá? Você tá ali no grupo, você tem o contato daquelas pessoas. Ah, eu vou ser muito invasiva? Invasiva ou não, minha filha? Invasiva ou não? Você, você tá ali no grupo. Ela tá com o contato ali. Se ela não quiser ser chamada por ninguém, ela que não tivesse no grupo. Concordam comigo? Fato. Gente, tá? Quem não quer ser exposta não participa de grupo nenhum, tá? Tudo bem? Falando em grupo, eu tô em alguns grupos de loja de roupa, sabe? Do shopping, lojas O que que eu fiz? Eu chamei a gerente ou a dona da loja e perguntei se eu poderia oferecer uma aula de beleza para todas as clientes, mas não no grupo, chamando no particular, tá? E É elas adoraram óbvio. a ideia. Jordana, grupo não conecta, gente. Tá? Grupo não conecta. Eu tenho vontade de mandar para os quintos dos infernos pessoas que acham que tá lá no grupo e que vai vender muito no grupo. Grupo não conecta, gente. Tá? E eu vou falar, nós somos tão maravilhosas no trabalho que a gente faz, tão fantásticas. Eu entrei num grupo, tem uma loja, só fazendo um parênteses para ver como nós somos tão melhores do que muitas empreendedoras aí, nós somos muito diferenciadas. Tem um grupo um bazar aqui que eu faço no meu prédio e tem uma loja de bijuteria fantástica, maravilhosa, mas que é carérrima, carérrima. Hoje eu vendo para a vendedora, a Cris é minha cliente. E a Cris falou, Tati, entra num grupo de bazar, que as peças ficam bem mais baratas. E eu falei, beleza. Quando tiver o próximo grupo de bazar, você me avisa. Gente, teve na sexta-feira, enquanto eu estava lá no salão, e eu tô lá no grupo, e o grupo é fechado, igual a gente faz, a mulher postou tudo que tinha que postar lá, e assim que eu tive um tempo, eu entrei para ver. Gente, eram peças, tipo assim, de R$ 1.500 por 300. Gente, um quinto do valor. Qual é a credibilidade? Eu falei, meu, ou no mínimo, essa mulher é louca, ou essa loja é lavagem de dinheiro. É o que eu penso, né? Porque assim, não é possível. Não é possível. Quando que você vai fazer um bazar e vai colocar um demaquilante por um quinto do valor? Nunca. Você não é maluca? Então, eu olhei aquilo, eu falei, gente, perdeu para mim toda a credibilidade. Porque se algum dia eu pensei em comprar um brinco lá, um brinco, sem ser pelo bazar, eu nunca mais vou, nunca vai passar pela minha cabeça. Perdeu para mim toda a credibilidade, tá? Porque eu não sei como alguém consegue trabalhar com um produto e vender num valor de bazar um quinto do valor, tá? Carga roubada é alguma coisa. Também normal não é, tá? Normal não é. Vocês entenderam onde vocês vão achar essas pessoas? Vocês perceberam que vocês têm muitas pessoas aí, muitas pessoas, tá? Vocês, principalmente, que estão vendendo pra caramba, tá? Que vocês vendem muito mais do que eu, muito mais do que eu. Eu vejo a Jordana com as sacolinhas dela, eu falo, gente, que coisa bonita, né? Olha como ela vende. Né? E eu falo, gente, vocês que estão no campo vendendo muito, vocês têm muitas possibilidades de iniciação, muitas possibilidades de iniciação. Então, esse foi o nosso sexto ponto, Jordan. Vamos para o sétimo, que sou eu, né? Ser inteligente e agradável. Deixa eu ver o que está no sétimo ponto aqui da Jordana, tá?
Cadê, Jordana, o seu? Seja estratégico. Tenha um posicionamento inteligente e agradável. É isso. Então, é quando a gente fala aí desse caderno lindo, maravilhoso para vocês, tá? É quando a gente fala também de eu vou te dar estratégias que a Bárbara trouxe lá no retiro e você complementa, tá, Jô? Mas teve algumas que eu adorei. Ela dá nome, isso eu já fiz, tá? Não dei esse nome, mas eu gostei do nome que ela deu, que é sócia por um dia. Então é o seguinte, aquela pessoa que não sei, ai, quero, não sei se eu entro, tô insegura e tal, você fala assim, ô, Mônica, vamos lá. Seguinte, nós vamos ser sócia por um dia, tá? Eu vou fazer um bazar para você. Nesse bazar, você tem que chamar pelo menos 20 pessoas, pelo menos 20 pessoas. Eu falei isso para minha cunhada no último bazar que eu fiz, que ela é consultora, e eu falei, ô, Bruna, no mínimo você tem que colocar 20 pessoas. Ela chamou 47, tá? Entrou no grupo 47 pessoas dela. Então, assim, você fala isso, tá insegura, minha filha? Então vamos lá, eu vou te ajudar a resolver aí essa sua questão. Eu vou te mostrar que o produto vende, tá? E a gente vai ser sócia por um dia. O teu trabalho é convidar pessoas para o nosso bazar. Eu vou fazer um bazar, você dá o nome que você quiser. Bazar, saldão, sale, liquidação, não sei. É o nome que você mais conecta com as pessoas. Por exemplo, você tem que pensar no público. Tá? Eu tenho uma consultora que é da periferia da Zona Leste. Ela usa muito liquidação. A liquidação, o nome liquidação, conecta muito mais com o público dela do que sale. O povo não sabe o que é sale lá, não. Então, quando ela fala liquidação, opa! O povo já entendeu que é liquidação. E ela fala, não, esses nomes complicados, Tati, não combina com a gente não sabe. Então, você tem que pensar, de acordo com a pessoa que você quer trazer, o que vai conectar. Agora, se eu quero trazer uma mulher mais sofisticada, mas eu vou chamar de liquidação, vai parecer uma coisa muito popular, né? Ela talvez não vá gostar desse nome. Então, eu vou dar um outro nome, Pink Sale, que é um nome, né? Tudo em inglês, mais sofisticado, e etc e tal. Então, você tem que pensar no nome. E aí, você vai convidar essa pessoa, nós vamos ser sócia por um dia, tá? Eu vou montar o grupo, eu que vou ser o Silvio Santos da vez, tá? Sou eu quem anuncia o produto, que falo do produto, que coloco o preço no produto. Você não se preocupa com o desenvolvimento do Pink Sale, do Bazar, etc e tal. Você não se preocupa com o desenvolvimento disso. Você só se preocupa em trazer pessoas. Então, até tal dia, você tem que ter trazido pelo menos aí tantas pessoas. E aí, você vai fazer o trabalho, né? Você vai fazer a venda ali. E aí, você vai combinar com ela. Finalizando isso, você vai ter 10% do total das vendas, tá? Você vai ter 10% em produtos de tudo que foi vendido, ou você vai ter 40% em dinheiro. O que você prefere? O que vocês acham que ela vai falar? Gente, 10% em produtos ou 40% em dinheiro? Suponha que vendeu R$ 1.000. 10% em produto é o quê, gente? R$ 100 em produtos. Não é mais que o lanche. 40% em dinheiro é R$ 400. Vocês acham que ela vai escolher o quê? Sinceramente, gente, o dinheiro. E você fala, então, perfeito. Então, você vai ficar com o dinheiro e com esse dinheiro a gente já vai fazer o teu cadastro, o teu início na Mary Kay. Você entendeu? Que ela não vai nem ver a cor desse dinheiro. Esse dinheiro serve para ela fazer o cadastro, tá? E outra coisa, gente, vocês Para entenderam? otimizar, o Tati, sabe o que eu ia falar? Para otimizar, porque eu sei que eu já escutei isso assim. Ah, mas eu vou fazer um bazar para cada sócia por um dia. Faz o seguinte, minha sugestão, estamos chegando no final do mês. Tem gente aí precisando de meta para iniciar. Vocês vão, agora, acabando a reunião, vocês vão pegar, vai falar isso com 10, 15 clientes ao mesmo tempo. O bazar vai rolar depois de amanhã. E aí, o que você mandar para um grupo, você já manda para os 15. Entende? E depois você só vem fechando Grupos as iniciadas. diferentes. Grupos Isso. diferentes. Só que assim, você só copia e cola, copia e cola. Porque Uhum, se tu for parar toda hora para fazer um bazar para cadastrar uma, é muita energia. Faz tudo numa porrada só. perfeito.
Perfeito. É porque elas estão acostumadas que eu faço um único grupo e elas colocam as clientes dela, mas não é isso, tá? Para iniciar tem que ser outra estratégia, senão você vai se perder no caminho, você não vai saber o que é cada uma, elas não são consultoras ainda. Então tem que ser diferentes grupos e cada sócia num grupo com as suas convidadas, tá? E é isso, porque o trabalho é isso mesmo, é só você. E sugestão, deixa no modo avião, tá? E vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Eu gosto muito de deixar no modo avião, no meu celular, tá? Para as informações que vêm chegando não me atrapalharem. E aí eu deixo o WhatsApp aqui no computador. Então, se chega a mensagem, porque às vezes é mensagem de uma possível nova consultora que está lá no grupo e não entendeu alguma coisa, eu preciso responder para essa mulher, né? Eu não posso esperar acabar o bazar para responder para ela, mas pelo menos não fica chegando mensagem no meu celular. Porque para você administrar tantos grupos... Gente, se for para você administrar 2 grupos, já é confuso quando começa a entrar mensagem de outras pessoas. Agora, para você administrar 5, 6, 10, 15 grupos, você vai ficar biruta, tá? Vocês entenderam isso? Tá? Entenderam a sugestão aí da Jordana? Bom, outra estratégia, gente, que eu gostei. Cartão fidelidade para tua cliente. Seguinte, não é o cartão fidelidade a cada produto que ela comprar, é a cada produto que ela vender, tá? A cada produto que você vender, a cada máscara de cílios que você vender, você vai ganhar um carimbo. E quando você completar 5 carimbos, 10 carimbos, você ganha a sua máscara de cílios. O que você vai mostrar para ela? Que ela sabe vender. Porque o grande medo, muitas vezes, das pessoas é que elas acham que não sabem vender e elas sabem vender. Tá? Quando essa sócia, por um dia, vê que vendeu tudo que vendeu, não é possível que essa mulher não veja que ela sabe vender. Que ela não fique mais segura. Porque quem convidou essas pessoas não fui eu. O meu papel foi fazer o papel do Silvio Santos lá, foi fazer as postagens. São pessoas do relacionamento dela, do convívio dela, tá? Vou dar outro exemplo. Então, vocês gostaram do cartão fidelidade? Eu adorei. Eu mandei fazer um post agora, antes da hora do almoço. E eu vou mandar depois no grupo da unidade, eu mando para vocês, Jô. Para vocês mandarem para as possíveis iniciadas de vocês. A cada 5 máscaras vendidas, que ela vender, ela ganha uma. É mais ou menos isso, tá? Depois, eu vou fazer o cálculo depois. Eu sei que a gente ainda vai estar lucrando e essa máscara que você vai dar para ela vai sair uma ninharia. Então, a cada 5, ela ganha uma. O que eu quero? O que eu quero ganhar com isso, gente? O que eu quero mostrar? O que eu quero fazer com isso? Mostrar para aquele ser humano, não, minha filha, você sabe vender, você seria fantástica, maravilhosa desenvolvendo esse negócio, tá? Tudo bem? Muito bem. E outra coisa, para quem você vendeu? Vendi agora para a Ana. E eu falo, Ana, geralmente a tua cliente compra tudo que ela quer? Difícil, né? Geralmente ela compra aquilo que ela gostou e aquilo que ela pode comprar. Tem sempre alguma coisa que ela deixa de lado. Se você for olhar bem as suas vendas, você vai ver, tem sempre. A Ana deixou de lado o demaquilante, tá? Porque não tinha grana para o demaquilante e para o primer. Ana, vamos lá. O que você não levou hoje, que você gostou, amou e não pôde levar? Deixa eu ver aqui. Ah, você não levou o pincel de base e não levou o lápis de olho. Perfeito. Então, vamos lá. Você pode estabelecer com ela e dar para ela uma meta. Ela vendendo X, você pode dar em valor ou em número de itens, ela ganha esses produtos de você. É mais ou menos como o fidelidade. Entende? Tá? Só que em situações diferentes. Então, é uma outra ideia para a gente poder mostrar para ela que vende. E vocês já sabem, eu gosto muito, não sei se vocês têm essa prática, né? Mas quantas e quantas vezes eu já fiz isso? Deixar produtos de pronta entrega a pronta entrega com algumas pessoas. Com pessoas. Então, assim, nada que comprometa o meu negócio. Então, eu vou deixar com a Ana 5 batons.
Eu vou falar, se a Ana vender, são 5 batons. Ela ganha um batom. E aí, o que que eu quero mostrar para a Ana? Que ela sabe vender. Ou mesmo o anjo Mary Kay, né? Que algumas pessoas chamam de anjo, outros chamam de sócia. O que que é o anjo Mary Kay? Ela não é consultora, mas ela tem ali uma Deluxe, ela tem ali um material e com aquilo ela vai fazer venda. E você vai dar para ela uma porcentagem. Mas sempre que você dá essa porcentagem, geralmente eu faço 20-20, 20 para mim, 20 para ela, mostra para ela quanto ela poderia ganhar no total. Né? Eu já fiz alguns inícios assim na minha vida, né? Teve um maravilhoso que eu fiz, eu nunca esqueço esse, que a menina vendeu 14 fragrâncias. 14 fragrâncias, True Passion. E aí, quando ela recebeu o dinheiro, ela falou, Tati, e se eu fosse consultora? Eu falei, minha filha, se você fosse consultora, você estaria recebendo o dobro. Ela falou, então agora eu quero fazer o meu cadastro, tá? E hoje em dia já não tá mais. Por quê? Porque não teve visão de negócio, continua trabalhando numa loja de conveniência de um posto de gasolina. Mas é cada um, tá? Eu não sou obrigada aí também a fazer milagres, né? Com a cabeça das pessoas. Tudo bem, gente? Mas o meu papel, o nosso papel, a gente tem que fazer, que é o de falar da oportunidade. Tudo bem aí? Esse era o 7º, Jô? É, né? Sim, porque agora a Tá? gente vem pro. Agora, sim, porque agora a gente vem para o 8º, que é o seguinte: Fechamento. fechamento de início, igual a gente faz fechamento de venda. Vocês já repararam que vocês ficam trêmulas em falar assim, então, amiga, bora cadastrar agora, né? Vai, apresenta, 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 e vocês ficam imaginando que a pessoa vai pular no seu colo e fala, me cadastra. Não, galera, seguinte, chega para a pessoa e fala, então, amiga, já te apresentei isso, isso, isso. Você tem mais alguma dúvida que eu possa tirar agora? Não, Jô, tudo bem. Então tá com o teu cartão de crédito em mãos? É assim que eu faço, tá? Então tá, vamos fazer tua matrícula. A gente já saiu abrindo o computador, já saiu entrando no sistema e falando nome completo, igual quando a gente liga para algum lugar, sabe assim? E tem que fazer um cadastro. E eu chamo de cadastro, eu chamo de matrícula, eu chamo de uma forma que seja leve, tá? E automaticamente a pessoa vai te perguntar se precisa fazer um primeiro pedido, como que funciona. Então, as dúvidas das pessoas cada uma tira. Mas o que que é importante? A gente trabalhar muito forte os inícios até pelo menos a metade do mês. E aí uma sugestão é a seguinte: muitas vão falar assim para você. Então, Jô, mas sabe o que que é? Eu queria chegar em casa, eu queria conversar com meu marido. Então, deixa eu te falar, meu amor. Sabe qual é a melhor forma de você pensar? Você que é uma mulher inteligente, você que é uma mulher, né? E você pega ela pelo lado emocional dela. Você fala, e você que é uma mulher tão inteligente, a melhor maneira de você pensar é tendo o Em Sintonia na tua mão, porque lá você vai ter os treinamentos oficiais da companhia. Eu quero que você mostre para o seu marido, que vai te ajudar a tomar essa decisão. Eu quero que você mostre as coisas oficiais da empresa, porque gente desgostosa tem em todos os ramos. Você concorda comigo? Concordo. Por quê? O que que a cidadã faz quando sai do café com você? Qual o primeiro lugar que ela entra? Google. E o Google, gente, ele é aberto, o Google ele não tem filtro. E aí a pessoa entra no YouTube e procura lá. Mary Kay dá certo? Aí aparece umas desgostosas do universo, né? Que vem falando mal e a gente sabe que aquelas pessoas que estão ali falando mal foram pessoas que quebraram regra de ouro, foram pessoas que denegriram a imagem da Mary Kay, foram pessoas que tentaram fazer com que a Mary Kay virasse um esquema de pirâmide e não conseguiram e, portanto, foram desligadas. E não, e assim, gente, tem pessoas, né, igual Hitler, tem poder de persuasão e se faz de bom para fazer coisa ruim. Ave Então, a gente Maria, tem hein? as Hitler, a gente tem os Hitler da Mary Kay. E é difícil. Então, assim, qual que é a melhor maneira da pessoa pensar sobre o negócio? Sendo cadastrada. Gente, é muito mais inteligente. Amiga, você vai pagar R$ 129 para pensar, para ter conteúdo oficial da empresa e já vai receber 340, né? R$ 320 em produtos. Vamos fazendo a tua matrícula. E lá dentro, né, do Em Sintonia, se você tiver alguma dúvida,
Lá dentro do Em Sintonia, que é a parte oficial da empresa, depois a gente tira. Vai ser muito melhor para você que quer fazer o negócio dar certo, não é verdade? E que só quer realmente mostrar para o seu marido o poder da Mary Kay, e a melhor forma de você mostrar a potência do negócio é mostrando o Em Sintonia. Por quê, gente? Porque ela já sai de você cadastrada e aí é muito mais fácil depois você fazer o acompanhamento com essa pessoa, que é, e aí, amiga, você entrou, você viu os treinamentos de iniciação, você leu sobre os produtos que você estava com dúvida, mandou para tua dermatologista, mandou para aquela tua amiga que falou que não sei o que lá, porque eu queria vender dermocosmético, porque eu acho que eu vou ter alergia. Então, todas essas dúvidas, o caminho mais seguro, já que você é voltada para segurança no seu trabalho, a forma mais segura que você tem de tirar as dúvidas, as tuas próprias dúvidas e as dúvidas das pessoas que possivelmente vão te ajudar no negócio, é mostrando o Em Sintonia, é mostrando a parte oficial do negócio da Mary Kay. Lá tem simulador de ganhos. Lá você vai saber o quanto você vai poder ganhar. Então, a melhor forma realmente é você já fazer a matrícula. O máximo que vai acontecer de ruim é você ficar com os produtos para você usar ou presentear se vier alguma cor que você não goste. Se você quiser, inclusive, eu troco a cor do batom para você, tá bom? Então, o que que é isso, gente? É pedir. É oficializar o trabalho que você realizou, é você fazer o checkmate, é você realmente finalizar aquele momento, né? Porque a insegurança da consultora faz com que vocês não peçam uma decisão. E nem sempre é uma decisão, sabe? Eu falo assim, então tá, vambora, é agora, tá? Porque assim, chega uma hora, a gente que chega de tomar café, tem que efetivar o negócio, tem que ir para o próximo passo. Tá bom? Então, ali, ela já cadastrando, vai ser muito mais fácil de você já ter o contato dela, você já vai colocar ela no grupo, ela já vai começar a sentir a energia das meninas que estão vendendo, já vai participar de uma reunião, e aí ali você continua criando o envolvimento e o relacionamento com ela. Então, foca no cadastro, nem que seja só a matrícula. Isso. Gente, vocês viram que ela usa o nome matrícula? Né? Então, assim, matrícula, inscrição, vejam se esses nomes fazem mais sentido, tá? Para vocês ou para a própria consultora de vocês, entendeu? Porque, às vezes, quando a gente só usa cadastro, 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 às vezes é um nome que até te arrepia inteira, né? E que talvez não faça mais sentido para você. Cadastro, cadastro. Então, é isso, é uma inscrição, é uma matrícula, enfim, tá? Para que você possa. O fechamento, gente, ele tem que ser feito de maneira simples, tá? E cuidado as analíticas de plantão, porque no fechamento e para o fechamento, eu tenho que dar informação de acordo com aquilo que a consultora te pede, a possível consultora te pede, tá? Então, muitas vezes, o que as pessoas pecam na hora do fechamento é de darem informação excessiva e de não serem objetivas, tá? Então é isso. Então, o que que eu faço para ser uma consultora da Mary Kay? Para você ser uma consultora da Mary Kay, você precisa fazer a sua inscrição no site. E essa inscrição te dá acesso aí a todo um sistema para você poder comprar os produtos com desconto e fazer a revenda. Ela me perguntou o que que ela precisa, como é que ela fazia o cadastro dela. Então, eu respondi, o cadastro ela precisa fazer online, certo? Tá? Agora, Tati, quanto ganha? Tati, precisa fazer pedido todos os meses? Aí, conforme ela vai te perguntando, você vai falando para ela. Mas cuidado para não dar tanta... e faça de um jeito, gente, prático. Hoje em dia, com esse link, é muito prático. É muito prático. Agora, o que que eu geralmente faço? Eu pego logo os dados dela, tá? Eu já tenho separado quais são os dados que eu preciso, já peço logo os dados dela, e aí eu falo, Jordana, está disponível agora nesse momento? Porque você vai precisar confirmar para o sistema que eu estou usando os seus dados, tá? É uma questão de lei de proteção mesmo para você, tá bom? Ela fala, não, eu estou falando com ela, ou ela está aqui comigo, ou eu estou falando com ela agora.
no WhatsApp, entendeu? É lógico que ela tá lá, então eu tenho que aproveitar aquele momento. E nem que eu não faça o cadastro dela todo naquele momento, tá? Porque, sei lá, porque eu tô, como dizem, tiria, eu tô precisando ir no banheiro, eu sei lá, por que que eu não posso fazer aquele cadastro naquele momento? O que que eu pego? Pego os dados da pessoa, já entro no sistema, ela já recebe a O notificação SMS. ali, o SMS, o código, já me manda esse código logo. Porque eu, com o código e com a senha na mão, minha filha, aí é só eu fazer o cadastro. E eu sempre pergunto para ela, eu falo, olha, qual é a forma de pagamento? Você quer Pix ou cartão de crédito? Ponto. Não, não dou outra opção. Tá? Agora, no final do mês, ainda que não tem boleto, é Pix ou cartão de crédito. Porque o boleto, gente, é a mesma coisa que o Pix. Se ela não tem dinheiro hoje, ela precisa ter dinheiro amanhã por causa do boleto. Então, é Pix ou cartão de crédito. E o cadastro, o início, eu dou no máximo, vocês sabem disso, 2 opções de kit, tá? No máximo, no máximo. Geralmente, eu trabalho só com uma opção de kit. Porque hoje em dia, o kit da Mary Kay pode ser o de 25, o de 129, o de 25 pode ser com o kit a gosto espetacular, pode ser com o de 25%, pode ser com o de 30%, pode ser um pedido que ela faz. Você imagina, você dá todas essas opções para aquele ser humano, ela fica confusa e ela não vai querer nenhum. Então, dá uma opção para ela. Então, é o teu cadastro. Quando ela fala, olha, tem que ser com esses produtos, eu falo, por quê? Ô, Jordana, você tinha pensado em alguns outros produtos, é isso? Eu tinha pensado, porque eu já tenho alguns pedidos. Eu falei, então tá, então, quais são os produtos que você quer? Então, eu vou montar o teu cadastro com esses produtos. Eu não falo, não, então você não precisa, porque esse é um kit de 30%. Não dou, fico dando explicações, tá? Eu falo, então deixa aqui que eu vou montar um cadastro para você. E eu tenho utilizado muito kit de R$ 25,90, tá? Tenho preferido do que o kit de 129. Por quê? Porque quando eu falo para ela o de 25,90, e eu nem falo, né? Eu monto de 25,90 já com o kit de 25%, ela já começa ativa. Então, Tatiana, se alguém me chamar agora que quer fazer um cadastro, qual é o kit que eu vou mandar para ela? Aquele que tem o de R$ 25, né, que é só as revistinhas, mais o kit de 25%. E aí ela me fala, ok, perfeito, é esse. Eu falo, perfeito, Jordana. Além desses produtos, você gostaria de incluir alguns outros? Né? Porque a gente já tem. Tatiana, e se ela me fala que vai fazer Pix, eu já mando ela fazer o Pix naquele valor antes de ficar perguntando para ela se tem mais produtos que ela quer, tá? Você não pode dar a possibilidade daquela pessoa ficar na dúvida, tá? Ou ficar reverberando, porque mente confusa, gente. Se você está confusa e passa a informação de maneira confusa, o outro fica confuso também, é uma confusão só, tá? Então eu sou muito objetiva. Olha, o cadastro te dá direito, eu falo assim bem mesmo. O cadastro te dá direito a um kit com produtos, tá? Subsidiados pela empresa. É esse kit aqui. Você gostaria de fazer o pagamento com Pix ou cartão de crédito? Cartão de crédito, perfeito. Faço o cadastro dela e aí eu falo, perfeito. Agora você me passa os dados do cartão e eu te vi uma semana passada que me falou, mas eu tenho que passar os dados para você? E era uma pessoa que me conhecia, não era uma pessoa desconhecida. E eu falei, não, era uma indicação. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu posso te passar o link e você faz o pagamento. Ah, então tá bom, eu prefiro. Tudo bem. Fiz o cadastro, deixei montado, passei o link, passei o login, né, que ela tinha que colocar, a senha, filmei como ela tinha que fazer. Ok, fechou. Né? Foi questão assim de 5 minutos, a mulher fechou aí o cadastro dela, um cadastro ativo, tá? Tati, eu sempre que vocês me perguntarem qual é a minha linha de raciocínio, eu quero que a pessoa entre, a maioria das pessoas quer entrar com o menor investimento possível. Agora, eu preciso oferecer para ela o menor investimento possível que também me beneficie. Você entendeu? Eu não quero um bando de compradora de kits. Então, o kit de 129, ela pode comprar. É o menor investimento para ela, mas ela não ativa. Ela não ativa para mim. E aí não contou. Não vai contar para o meu resort, não vai contar para a minha estrela, para a minha conquista trimestral. Não vai contar. Tá? Hoje mesmo, essa que eu fiz o pedido dela, deu mais de 700 pontos. Ela entrou no mês passado, mas ela entrou com o kit só de R$ 129.
Ela entrou no começo do mês, sei lá qual é, e não conseguiu se ativar. Então, assim, e tanto é que eu fui pro salão dela nessa sexta. Por quê? Porque eu não me conformo de ter um início sem estar ativo, pelo menos. Tá? Já que a Mary Kay me dá essa lambuja que hoje eu posso ativar e que ela qualificando, ela ainda pode contar para minha corte, ela ainda pode contar para o meu resort, ela ainda pode contar para minha conquista trimestral, se for dentro do trimestre, entendeu? Então eu preciso entender que tem que ser bom para ela, mas tem que ser bom para mim também, tá? E hoje eu tenho trabalhado muito. Qual é o menor kit, o menor valor, mais um combo aí. E o combo de menor valor é o de 25%, tá? Então, é isso. Tudo bem em relação ao fechamento? Tá, Tati, e se eu conheço já a pessoa e sei um pouco mais a respeito do perfil dela? Aí você consegue desenvolver até melhor essa entrevista de início. Então, já tiveram pessoas que eu fiz entrevista de início que eu sabia, eram pessoas mais analíticas, eram pessoas mais criteriosas. Então, não adianta eu dar pouca informação, porque muitas vezes pouca informação para essa pessoa é falta de conhecimento, é insegurança, tá? Então, se eu já conheço a pessoa, se eu já tenho alguma relação ali com aquela pessoa, eu consigo desenvolver muito melhor essa entrevista de iniciação com uma pessoa que eu estou acabando de conhecer. Mas a dica que fica é: dê informação conforme a pessoa te faz perguntas, tá? Eu penso que quando a pessoa está na pegada da iniciação, muitas vezes ela não inicia porque ela dá mais informação do que a pessoa precisa ouvir. E aí, ó, fica um bololô do caramba e ela fala: não entendi nada. Principalmente se quem estiver falando aqui desse lado for uma pessoa muito analítica, tá? Eu me descobri mais analítica do que eu achava nesse retiro, né? Eu penso que eu sou analítica com dominante mesmo. Mas bem assim equilibrado esses dois lados. E eu vou te falar, às vezes tem pessoas mais analíticas do que eu que elas falam e eu mesma não consigo entender. Eu falo assim, volta a fita. Esses dias mesmo uma pessoa me falou que a minha cabeça pensa mais rápido do que eu consigo falar. Eu falei, bom, se você sabe isso, você devia ou pensar mais devagar ou falar mais, né? Eu falei assim, se isso não acontece só comigo, e olha que eu sou uma pessoa inteligente e rápida, eu imagino o que acontece quando você está falando com aquela consultora mais simples que você tem. É por isso que você não consegue ali estabelecer relação com as suas pessoas, porque você é muita informação. Eu falei, eu não consigo, às vezes, entender o que você está me dizendo. Eu não consigo entender aquilo que você está escrevendo. Então, toma cuidado com isso. Mas não acredito que seja um problema de vocês aqui, não, viu? Não acredito. Agora, mente confusa, informação confusa. A tua mente tem que estar clara, tem que estar clara, você tem que ter clareza, tá? E o último ponto, Jordana, é a gente fazer o quê? Treinar essa consultora, gente, né? Então, assim, é passar para essa consultora aquilo que você sabe fazer. O que eu fui fazer sexta-feira lá, na esmalteria dessa minha nova consultora? Eu fui mostrar para ela o que é o trabalho. Tá, porque ela estava vendendo pelo catálogo, até vendeu ali uns R$ 500, mas eu fui mostrar, falei, Neide, você me permite que eu vá pessoalmente te mostrar como é que de fato você pode ganhar mais dinheiro e bastante dinheiro nesse negócio? Então, ela me deu essa chance de ir lá e fazer a demonstração para as clientes dela. Então, o que eu quero? Eu quero ensinar a consultora. Eu quero acompanhar a minha consultora, né? Então, eu vou ensinar aquilo que eu sei fazer, eu quero acompanhar. Não adianta eu te ensinar e eu não estar ali ao seu lado para fazer os ajustes. A gente precisa fazer ajuste. Eu sempre falo para vocês, eu amo trabalhar com vocês e amo que vocês possam ter a oportunidade também de trabalhar comigo. Por quê? Porque você vai fazer ajustes no seu negócio e eu vou fazer no meu. Tá? E isso acontece sempre, né? Eu sou uma pessoa muito. Eu acho que a gente tem que ter humildade. Não importa quanto tempo você tem de empresa. Se a Jordana achar que ela sabe tudo, que ela não tem nada para aprender comigo, que tenho mais tempo, que tenho menos tempo de empresa do que ela está perdendo. E se eu achar que eu não tenho nada
para aprender com ela, porque eu sou diretora nacional e ela é diretora, eu estou perdendo da mesma maneira. Entendeu? Então, a gente precisa estar sempre empenhada em aprender umas com as outras. Então, cabeça aberta. Então, vamos lá. A Jordana escreveu aí o AAOU. O que seria esse AAOU, né, Jo? O A de acompanhar, tá? Então, o A de acompanhar. Eu vou te acompanhar. Eu vou inspecionar. A Heloísa usa muito essa terminologia que eu gosto. Inspecionar. A Heloísa fala assim, você ensina, mas você precisa inspecionar. Você precisa ir lá e ver o que a pessoa está fazendo e como ela está fazendo. Por quê? Porque vai precisar de ajuste. Então, se vocês me falarem assim, eu ofereci a oportunidade para 10 pessoas, fiz 6 entrevistas e não iniciei ninguém, eu vou falar, opa, tem erro aí, tem erro aí. O que eu tenho que fazer? Eu vou falar, Mônica, me leva junto. Me deixa participar da sua entrevista de início, eu me faço de muda. Mas tem alguma coisa que está faltando aí. E eu gosto de dar sempre o exemplo da minha diretora Eliana, lá de Itapecerica, amicíssima da Vanessa, porque a Eliana, quando ela estava em qualificação, ela falava assim, Tatiana, eu estou oferecendo, eu estou fazendo milhares de entrevistas de início, mas eu não estou iniciando. Eu falei, Eli, e não tinha por que ela mentir. Né? Eu parto do princípio que a pessoa está me falando a verdade. Eu falo, Eli, faz o seguinte, eu vou na próxima entrevista com você. Quando é que vai ser? Era um sábado lá num shopping que ela tinha marcado. Eu falei, então eu vou estar lá junto com você, minha amiga. Tá? Eu vou ficar muda. Você não vai me apresentar, não vai me falar que eu sou diretora, nada, porque a pessoa às vezes fica até inibida da gente estar lá. Você vai me falar que é uma amiga tua que está ali, tá? E não dá importância nenhuma para mim. Eu quero ouvir o que você está falando. E quando eu ouvi o que ela estava falando muitíssimo bem sobre o negócio, estava falando sobre o trabalho, mas ela estava falando muito de como desenvolver o trabalho. E em nenhum momento ela falou do ganho. Quando acabou, eu falei, amiga, eu tô cansada de tanto trabalhar depois da sua entrevista de iniciação. E sabe o que é pior? Eu trabalhei tanto, tanto durante a sua entrevista e eu não ganhei nada. Então, eu estou com você. Porque você falou do trabalho o tempo todo, trabalho, 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 estratégia de venda. E você, em nenhum momento, você falou quanto que a pessoa vai ganhar. Eu falei, então, eu desanimei no meio da tua entrevista. E aí a gente deu muita risada, porque tem que ser leve, gente. Tá? Eu lembro quando eu estava em qualificação, que a Isabela veio ver uma entrevista de início minha, e era com a Luciana Saylor, minha aluna. E eu falei tanto do primeiro pedido, tanto do primeiro pedido, tanto do primeiro pedido. E a Isabela lá muda, aprendi com ela a fazer isso, muda, só me ouvindo. Foi a única vez que ela fez uma entrevista de início comigo, ela foi me inspecionar. E aí, quando a Luciana foi embora, ela falou, ô, Saquele, pelo amor de Deus, você matou essa menina. Porque o tempo todo você só falou do pedido. Eu falei, mas eu preciso! Né? Naquela época eram inícios qualificados que a gente precisava. Ativos, desculpa. Ativos, eu falei, mas eu preciso dos inícios ativos. Ela falou, eu sei que você precisa. Mas ela ficou assustada. Ela foi embora, ficou assustada. E eu falei, você tem razão. Depois a Luciana acabou entrando, mas poderia ser que a Luciana nunca mais quisesse nem me ouvir falar. Então, eu aprendi a fazer isso também. Tá? Então, vamos lá. O A é o acompanhar, o E é de ensinar. Então, eu vou ensinar o outro a fazer aquilo que eu sei. Por isso que vocês são as melhores para ensinar, porque vocês sabem vender o produto. Se vocês fossem chumbreguetas na venda do produto, eu ia entender que era muito difícil, seria muito difícil para vocês ensinarem. O I é de inspirar. A gente inspira o outro tendo resultado no negócio, tá? Usufruindo daquilo que esse negócio permite que a gente usufrua. Eu espero que eu inspire vocês como diretora, né? Que vocês não vejam em mim uma mulher que só trabalha, ou uma mulher que não ganha dinheiro, que é endividada, ou uma mulher que vive cansada. Eu espero que eu consiga inspirar vocês
pela qualidade que eu penso que eu tenho de vida, né? Eu acho que eu tenho uma vida equilibrada em relação ao meu trabalho e à minha família e ao meu cuidado pessoal. Eu penso que eu tenho uma vida organizada financeiramente. Eu penso que eu tenho algumas coisas que eu tenho que melhorar, como a minha parte espiritual, que é uma coisa que eu tenho estado em busca aí há muito tempo, mas eu estou em busca, né? Eu estou trabalhando isso e não falo que não está mais desenvolvida por falta de tempo. Não, não é mesmo, né? Não é tempo, é realmente você estabelecer quais são ali as suas prioridades. E isso é uma das coisas que hoje, para mim, é uma das minhas prioridades. Então, eu espero que eu consiga inspirar vocês, né? Pela pessoa que eu sou, pela forma, enfim, tá? Ou se eu não inspiro, que inspira a Jordana, que a Jordana inspire vocês, né? Ela tá o tempo todo mostrando, é Kiara, é Mariozinho, ela adora fazer as postagens do café da manhã dela, enfim, né? Ela adora, ela não esquece de uma foto, raramente ela esquece de uma foto. Se depender de mim de não esquecer de algo, minha filha, de foto, essas coisas, eu não vou lembrar Eu mesmo. voltei do retiro me perguntando, a gente não bateu uma foto junta no retiro. No retiro, né? Batemos pelo menos no cafezinho uma mequetrefe, né? Foi. Mequetrefe, né? Eu esqueço. Se Mas depender eu de mim. entrei também para falar uma coisa assim, só para complementar, que assim, e o inspirar, meninas, eu acho que assim, às vezes a gente quer que o outro saiba tudo o que a gente já sabe. E que nem vai ter Pink Day, né? Todo mundo aqui já fez inscrição? Ou você tá assim, ai, as minhas consultoras não vão, eu também não vou, né? Eu acho que a primeira a fazer a matrícula lá são vocês. E vocês, eu não sei se a maioria daqui é de São Paulo ou pertinho, gente. A gente ainda vai ganhar um lápis para aprender. É de Vocês têm noção do graça. que é isso? É A de Mary Kay tá graça. pagando pra gente estar lá. É de graça. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É Jordana Ardito, minha filha. Quem tem esse nome? Só ela. Não é difícil de encontrar, não, Van. Orientar, né? O de orientar no sentido de você estar ali com a tua consultora, você ensinou, mas você está ali inspecionando ela, essa orientação. E o U é de celebrar, uhul, né? De você estar ali, ó, uhul, vamos celebrar, deixa eu te reconhecer. Então, é isso. Finaliza, esses são os 9 pontos, né? 9 pontos que a gente queria passar para vocês, 9 pontos relacionados aí à iniciação, tá? Agora vamos abrir para perguntas, né, Jordana? Vocês querem fazer perguntas? Tem perguntas? Fale que nós estamos aqui para responder. Somando aí o tempo que nós temos de Mary Kay, dá mais de 30 anos, minha filha. Então, são 30, Que horror! são, Já tá usando Repair. são Se 30 fosse uma anos aí desenvolvendo esse negócio. Podem fazer a pergunta que vocês quiserem. E o que eu acho rico é que assim, não vem falar, porque assim, aqui eu escutava muito assim, por que em Santos? Por que em Ah, Santos? Porque ai, gente, você sempre, quem não quer trabalhar, vai arrumar, é o local, é o Ô, marido, é o Jordana, periquito. eu já escutei gente me falando que Itaquera não vendia porque era extremo da Zona Leste. E Para. quando eu fui fazer um salão no extremo da Zona Leste, eu vendi R$ 2.000. E eu liguei para essa consultora e falei: você tem certeza? Você tem certeza que você tem que vir para o Tatuapé para desenvolver um negócio? Porque eu estava na rua de cima da tua casa e eu vendi R$ 2.000. E eu fui, é isso, é Santos. Eu não fui trabalhar em Juqueí e tive um resultado maravilhoso. Agora, o que eu entendo muitas vezes é que dependendo das regiões, as pessoas vão ter uma visão minimalista sobre, não vão ter ambição, tá? Então, eu entendo isso. Eu vejo que em alguns lugares o sonho das Tá. pessoas é um salário menor, um bônus menor, tá? Então, assim, quando eu for fazer trabalho no Litoral Norte, eu lembro que quando eu fazia a apresentação da oportunidade aqui em São Paulo, não, mentira, quando eu falava da carreira, não me lembro qual aula que eu dava, eu sempre falava assim, quanto você sonha ganhar? Quanto você sonha ganhar? Em São Paulo, nunca me falaram menos que R$ 5.000, o sonho, tá? E eu lembro que quando eu fiz essa pergunta no litoral, quem me falou o maior valor falou R$ 2.500, tá? E aí, hoje eu tenho consultoras lá, porque que é diferente da realidade de Santos, tá? Quando eu tô falando de litoral norte, a maioria das pessoas que lá trabalham, elas trabalham como caseiras,
tá? É caseira, porque não tem indústria. Mesa. Então, é assim, ou trabalham dentro de hotel, ou elas trabalham em casa de família. As pessoas que lá moram, né? Não tem outra atividade. Vocês podem conversar com as consultoras, são consultoras da Ana Paula Souza, né? Que estavam com a gente no retiro. O trabalho lá é esse, é casa de família, é dentro de hotel. Então, a realidade delas é muito diferente. Então, a ambição delas é diferente, tá? Muitas vezes, elas estão ali preocupadas, tipo aquele, eu tinha um amigo que ele falava, vender, ganhar no almoço para comprar o jantar, sabe? Então, mas essa não é a mentalidade daqui de São Paulo, de nenhuma região de São Paulo, tá? E não é de Santos, porque Santos é uma cidade grande, minha amiga. Apesar de ser litoral, é uma cidade grande. É o que eu falo. Você que está em Itapecerica, você que está em São José dos Campos, todas essas regiões são regiões, ó, maravilhosas para se trabalhar. Quantas vezes, só dando um parênteses, eu escutei da Ana Paula Souza, em São José, todo mundo vende fiado. Não dá para não vender fiado. E aí, na pandemia, ela parou de vender fiado. Ela fez o quê com as vendas dela? Só aumentou. Porque eu falei, você está tratando São José dos Campos como uma cidadela. São José dos Campos é uma baita de uma cidade. O Vale é uma baita de uma região, né? O PIB aí é muito alto. Agora, se você está achando que aí todo mundo só compra fiado, é porque você está se comportando como uma amadora dentro desse negócio, tá? E quando ela mudou a visão dela, ela mudou totalmente a realidade das vendas dela. Você quer perguntar, Ali? Quero. Fala, filha. Eu tenho falado, a princípio eu cadastrei algumas pessoas que até tinham interesse no negócio, mas realmente parece que não entenderam. Então, é uma pergunta, eu vou falar algo que eu tenho feito, queria que vocês compartilhassem algo como vocês fazem, ou uma correção, uma ideia, melhor. Então, hoje em dia, eu falo assim, quando eu vou cadastrar alguém, que aí eu vou explicar os 25%, eu tenho falado assim, mas ó, não vai dar louca, hein? Vai pensar assim, eu vou pedir um lápis e vou ter um desconto. Não, não é assim. Eu tenho falado desse jeito para que a pessoa entenda o montante que ela tem que ter para ela ter um desconto, porque pelo menos umas 4 pessoas aí acham que, legal, me cadastrei e tal, então agora o que eu quiser pedir eu vou ter desconto, né? Eu Eu tenho posso te falado responder. assim. Eu posso te responder isso. Então vai, Me Ju. perguntam muito sobre isso e eu falo o seguinte, tá? O mínimo da Mary Kay é a gente pedir R$ 500. Sabe por quê? Porque se não tivesse um mínimo, a gente não teria cliente, a gente viraria pirâmide. A mesma Então, a gente resposta que eu dou, minha filha. Ah, pelo amor de Deus. tem um trabalho por trás de cada consultora. A Mary Kay, ela permite que você não faça pedido todos os meses e nem te obriga a isso, porque a gente sabe que tem empresas que te obrigam a isso. Senão eles te mandam pedido sem você querer, chega boleto, chega um monte de coisa. Na Mary Kay, não, você tem a possibilidade de ficar até aí, sei lá, 6 meses como ativa ainda. Então, a Mary Kay é um negócio. Ele é um negócio. Então, para você ter um mínimo, é uma compra de atacado. Quando você vai na 25 de março, você consegue comprar o mesmo preço de varejo e atacado? Não. É a mesma coisa. Você está comprando no atacado e vai vender no varejo. Entendeu? Então, por isso que a gente tem um mínimo de 500 valor cliente, onde você só vai precisar investir do seu limite de cartão, que eu não falo nem do cartão, eu falo do seu limite, porque para ela entender que não é custo, é só meio que o cartão estivesse emprestando dinheiro para ela, em 3 parcelinhas de R$ 125. Faz sentido? Tá? Faz, muito legal. Um É, ponto é, de vista diferente era do que eu essa a tua estava tendo. pergunta? Respondeu a tua pergunta? Sim, uma forma diferente do que eu estou falando, porque eu falo, não é possível, se cadastrou, te expliquei, você entendeu, é agora a pessoa. Ou ela se cadastra sem colocar o mínimo de produtos para ter o desconto e depois reclama, né? Falou, ai, minha filha, não, não. Senão não tem para Uhum. que ela ser consultora, entendeu, Ligiane? É por isso, tá? E não tenha medo de falar. O que a gente falou agora há pouco sobre filtros e ímãs, às vezes a gente atrai esse tipo de coisa pra gente. Esquece, sabe?
Esquece essa pergunta. Talvez você esteja induzindo ela a te perguntar isso. De alguma forma, tá? Não sei, não te conheço, mas é isso. Não, é que Tá? vem, né, o kit. Eu também não gosto de falar muito do kit menor, mas dependendo da pessoa mais criteriosa, ela pergunta, aí você tem que falar. Então, para ela entender, né, o que dá continuidade, ou realmente o que é um negócio, né, o que você precisa para ter um negócio, né, para você ter um lucro, para você ter um desconto. Mas tem gente que realmente. Mas é uma boa que você falou. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Tem alguém que quer fazer pergunta? Podem fazer, aproveitem. Não? Tati, Oi, Mo. eu. É, eu queria saber uma abordagem diferente para fazer com uma pessoa que já tem uma boa remuneração. Perfeito. O que que eu posso oferecer? Geralmente eu falo assim, não sei se você está precisando de uma nova oportunidade, de algumas coisas diferentes na sua vida. Eu não entro no mérito dessa pessoa para uma renda extra. É óbvio que ela Isso, não vai precisar, é né? isso. Mas eu sempre abordo assim, né? Oferecendo uma nova oportunidade. Uhum. Tá. Não sei se teria alguma outra coisa Eu diferente. vou te falar, você costuma fazer perguntas do tipo, Jordana, como é que você está no teu trabalho? Você trabalha com isso há quantos anos? Como é que Tem uma pergunta que eu acho que, para mim, faria muito sentido, tá? Ouvir. E foi muito pensando nisso que eu comecei a buscar alguma outra coisa para fazer. Eu comecei a pensar assim, eu não me vejo na Metodista mais 10 anos. Eu não me vejo fazendo o que eu faço hoje daqui 10 anos. Então, quando eu comecei a pensar em uma outra atividade, eu devia ter uns 8, 9 de Metodista. E tudo bem. Tinha sido lindo, maravilhoso, Mônica. Eu tinha ali, eu estava casada, eu já tinha a Rebeca, né? Então eu tinha já uma vida confortável. Você me conhece há tantos anos, mas foi nesse momento que, quando começou a dar quase 10 anos lá, eu falei: meu Deus, estou há 10 anos aqui, eu vou continuar 10 anos nesse mesmo patamar. O quão eu vou crescer aqui? Quanto mais eu vou ganhar aqui? Então, isso começou a me incomodar demais. E quando, de fato, eu estava para entregar o meu doutorado e eu vi quanto a mais eu ia ganhar, aí meu castelo caiu. Aí meus tijolinhos desabaram. E eu falei, eu definitivamente não quero ficar aqui por mais 10 anos. Então, eu não sei se faz sentido para essa pessoa, mas pensa se isso faria sentido até para você, né? Mônica, você se imagina no mesmo patamar, na mesma atividade, com a mesma. No mesmo patamar, você pode falar, na mesma atividade, talvez, né? Você se imagina desenvolvendo essa mesma atividade daqui a 10 anos? Você se imagina nesta mesma condição daqui a 10 anos? Eu acho que até antes dessa pergunta, você pode deixar a pessoa falar um pouco para você. Porque sempre vai ter algum calcanhar de Aquiles. Sempre vai ter alguma coisa que não seja bom para ela. Entende? Por mais que ela goste de fazer aquilo, eu vou te dar o exemplo do meu irmão. Tá? A gente estava sábado conversando, meu irmão trabalha na empresa da família, que você sabe, você já foi lá comigo há anos, né? Uma empresa, uma família machista, no qual quem trabalha na empresa são os homens. E o meu irmão falou para o meu sobrinho, o filho dele, falou assim, eu sempre falei para ele que eu não gostaria que lá fosse o primeiro trabalho dele, né? Por quê? Porque eu pastei muito, ou porque talvez ele tenha que ter se submetido a coisas e que fora ele talvez acredita que o filho tenha mais capacidade de aprender coisas novas, de alçar voos mais altos, e ele gostaria que o filho tivesse essa experiência. Pronto. Você entendeu? Com aquela fala do meu irmão, eu já teria entrado aí na oportunidade, Mary Kay. Você entende se fosse o caso? Né? Eu ia falar, né? E como que você. Então, às vezes, ele é apaixonado pelo que faz, é bem-sucedido naquilo que faz, mas você vê que tem um incômodo aí que eu não sabia que tinha, porque ele nunca tinha falado. Mas foi só apertar um pouquinho que veio essa fala. Então, não sei, para mim faria muito sentido. Mônica, Jordana, o que que você falaria? Como é que você entraria? Como é que você falaria da oportunidade para quem tem
grana e não precisa Grana, disso. E que não precisa disso financeiramente falando. eu acho que talvez eu trabalharia o reconhecimento, porque eu acho que hoje eu vejo até mulheres que têm dinheiro, mas elas não se sentem vistas. Muitas vezes pelos maridos dentro de casa, elas podem estar impecáveis, Barbies, e elas estão ali por estar, né? Eu acho que talvez eu pegaria pelo reconhecimento. Amiga, eu sei que você está aqui, você trabalha, você ganha super bem, mas me conta uma coisa. Você já pensou como seria ser reconhecida pelas coisas que você faz? E você faz tanta coisa por tanta gente, né? Quem que te agradece hoje? Sabe? Talvez eu acho que essas pessoas que já têm o lado financeiro, e a gente vê, gente, muita gente aí com depressão, muitas pessoas com grana, né? E gastando muito dinheiro, mas porque não se preenchem com outras coisas, só com bens materiais. Então, o dinheiro a gente sabe que não é tudo. E a Mary Kay, ela paga bem e ainda reconhece a gente, né? Eu sei porque eu já escutei de consultoras minhas falando assim: eu gosto de vir para reunião, eu me sinto especial fechando estrela porque em casa eu sou nula, porque em casa ninguém me olha, sabe? Na American as pessoas batem palma para mim. E a mulher tem um pouco disso, né? E não é só por vaidade, é porque é para se sentir viva. Porque a mulher tem tão multitarefas, né? Cuida de tantas coisas, e quem que cuida dela? E aqui na American a gente sabe que uma cuida da outra, né? Quem cuida de você, minha amiga? É isso. Eu acho que eu iria por esse lado. Peraí, agora para falar de reconhecimento também, nessas perguntas que você faz, na minha opinião, ela tem que ter te falado alguma coisa que, entendeu? Que você possa linkar aí com o reconhecimento, entendeu? Tá? Então, talvez fazer perguntas que você acha que pode cutucar ela. Como é que funciona esse tipo de valorização do colaborador na tua empresa, tá? Qual tipo de ação que a tua empresa faz para reconhecer o colaborador? Sei lá, eu iria por esse lado, né? Talvez. Não sei, fez sentido, Mônica? Fez sim. Deu Tá? para. Olha assim, eu vou te falar que as mineiras, aqui no Brasil, as mineiras, aí a Kelly tá aí, tá me ouvindo? As mineiras, elas são as pessoas que eu vejo que têm mais habilidade de trazer para o negócio mulheres que têm dinheiro, tá? Isso quando eu entrei na Mary Kay, a gente via essa diferença. E eu lembro das pessoas mais antigas de Mary Kay me falarem isso, não é? Porque as mineiras, elas trazem muitas mulheres dos empresários. Então, enfim, eu não sei como que é Minas, eu acho que eu não fui para Minas uma, duas vezes a passeio, não sei como é que é, mas e eu vejo isso, né? Se você olhar de repente nas áreas das mineiras, eu falo, gente, elas são mesmo, né? Elas são mais empiriquitadas, elas são mais. Você vê de longe quem é de São Paulo e quem é de Minas. Você vê de longe quem é do Rio e quem é de Minas. Enfim, eu não sei. Não sei se é isso, mas talvez tenha alguma relação, viu, minha amiga? Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem, podem fazer. Vocês gostaram da aula, gente? Ó, nós demos aqui o nosso melhor, viu, para vocês. Demos aqui, está aqui o nosso melhor para vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado e mais do que isso, que vocês coloquem em prática, viu? Tá? Vamos deixar gravada essa aula, né, Jordana? Vamos Sim, passar essa aula sim. aqui para que vocês possam exercitar isso. Então, muitas dessas informações nós tivemos lá no retiro. A Mônica estava com a gente lá no retiro, mas de toda forma, a Vanessa também, de toda forma, a gente quis reforçar isso com vocês, para que vocês pudessem escutar aí dentro da nossa fala, porque sem dúvida alguma ela conhece muito mais a unidade dela, eu conheço mais a minha unidade, para que a gente pudesse buscar com que essa aula tivesse ainda mais conexão com vocês, para que de fato a gente pudesse juntas colocar toda essa informação em prática, tá bom? Então lembra o que você focou, Jordana? Será que a gente termine essa aula? Será que você dá o mesmo foco para inícios? Termina aí com essa frase aí. Qual é a frase que você falou? Como é que é? Se vocês estão fazendo, se vocês estão colocando a mesma energia que vocês colocam nas vendas nos inícios. Perfeito.
Perfeito. Tá? Então, que a gente termine com essa frase para a gente focar bem nos inícios, que é onde vai trazer para a gente aquela bonificação deliciosa que eu sei que a gente Merece. precisa, né? Precisa e merece ganhar, tá bom? Jô, você tirou foto aí nossa, né? Ai, vamos lá, peraí. Olha aí, tá vendo? Tô Então, ficando tira aí. parecida contigo, não tá ficando bom isso. Sorriam! Gente, obrigada pela participação de vocês. Encontro vocês aqui, né, junto com a unidade da Tati, na terceira semana do mês que vem, tá bom? Fiquem bem e bora arrasar nesse fechamento de mês, viu? Exatamente. Um beijo, minha amiga. Beijo, Beijo, meu amor. maravilhosas. Obrigada. Fiquem Beijo, com Deus. beijo, Obrigada, Tati. Jô. Beijo. Ah, muito agradeço.